Fala, nação alvinegra de Parque São Jorge. Estamos de volta aqui no Tapa na Orelha e no debate alvinegro com o Douglas, mas com convidados. 2 dias de convidados, hoje a semana tá voltando, seleção amanhã, algo no campo, mas o Corinthians joga na quarta-feira. E vamos falar também da preparação para o Clássico. Mas o assunto que permanece e ainda é muito forte são as discussões da live de ontem, que hoje temos a intervenção novamente como pauta principal. Para isso, trouxemos os idealizadores do projeto, da iniciativa. Não são os Vingadores, mas são os torcedores. Neste caso, João Fernando e Erickson estarão conosco. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativando a notificação. Vocês sabem, se hoje tiver muita mensagem, vai ser difícil de acompanhar. Então, mandem o super. Se caso contrário, se tiver tranquilo aí na questão do chat, porque a gente também não está com todos os nossos canais de ontem. Ontem foi bem complicado para acompanhar. Nós iremos ali acompanhando cada um de vocês e mantendo a nossa regularidade. Lembrando, o link nas descrições. Não vou falar quais todos, cortes, redes sociais, etc. Você já sabe, é só dar uma olhada ali e já resolve. Mas o like é eterno, então deixa aí pra gente. Boa noite, Douglas, João Fernando e Erickson. Primeiro, Douglas, dá aquele alô? Boa noite, Reis, boa noite, chat. Vamos dar mais uma aprofundada no tema, trazer pessoas com novas ideias, pessoas que vão esclarecer algumas coisas até que nós não sabemos, mas eles podem mostrar pra gente outros caminhos, outras ideias. E ver a melhor solução, discutir a melhor solução, porque se depender deles que estão lá dentro, esqueça. Perfeito. E aqui tem o nosso colega de profissão, o João Fernando. Uma boa noite. Boa noite, tudo bom, Reis? Tudo bom, Douglas? Tudo bom, Erickson? Boa noite para a audiência toda do canal. Agradecemos demais essa oportunidade de vir aqui falar sobre o tema e poder esclarecer o quanto possível, né, nesse momento, nesse espaço, para as pessoas poderem, quem sabe, apoiar a ideia e abraçar o projeto, se for o caso, se achar que é o devido. Perfeito. E o Erickson, que vocês conhecem lá também do blog do Macedo, esteve no blog do Macedo. Um abraço ao Macedão. Delega, é o nosso delega, é o cara ali da lei também. Nós operamos, ele executa. Fala, meu querido, como é que vai? Tudo bom, pessoal? Primeiramente, boa noite. Reis, estou conhecendo hoje. O Douglas já conversou no grupo lá, né? Já conversou no WhatsApp algumas vezes. O João, eu debato sempre, que a gente está à frente do projeto de intervenção. Só deixar claro que, assim, a combatividade acho que vem de profissão, né? O delegado, antes de tudo, é inquieto. Eu sou uma pessoa muito inquieta e, assim, essas ideias, né? Tanto primeiramente das manifestações que a gente fez, que combinaram com as denúncias lá no Ministério Público, que combinaram com o PIC, que tá apurando as condutas dos ex-presidentes lá no Ministério Público de São Paulo, com o Dr. Cássio Roberto Concerino. E agora com esse manifesto, digamos assim, primeiramente, que a gente fez, e com a futura petição que a gente está elaborando para poder peticionar por intervenção do Corinthians aí, que eu quero ter a oportunidade de ver meu filho comemorando o título, de ver minha mãe comemorando em vida título também. E isso vai depender muito da gente, né? Porque se a gente continuar nessa toada aí, em breve a gente não vai ter o que comemorar, né? Então é basicamente isso, e fica à vontade aí, fazendo as perguntas que quiserem. Pronto, eu vou aproveitar logo, até porque a gente fez esse combinado de deixar o doutor, o colega João Fernando fazer uma apresentação, esclarecimento, tirar o primeiro resumo de tudo que engloba essa iniciativa. Deixo aí com você, doutor, para que possamos entender um pouco dessa iniciativa da intervenção judicial. Reis, é o seguinte, a primeira coisa e mais importante é que a gente não quer criar o caos no clube. Nós queremos salvar o clube. Nós somos pessoas que estão desesperadas com a situação que estão enxergando no clube e não está vendo saída. Como nós, existem outras pessoas desesperadas tomando outras medidas, né? O pessoal da Safiel, que é um baita projeto, o pessoal do coletivo Voz Corintiano, que tem um projeto de reforma que também é importante, e a gente entendeu por um outro caminho e entende, inclusive, que esse caminho é uma via realmente para quando a gente sentir que não tem mais mesmo solução para resolver a questão. E aí, dentro disso, o que a gente precisa deixar claro aqui é que nós que estamos fazendo isso, são algumas pessoas, não conhecemos pessoas de dentro do clube. Acho que 1 ou 2 moram em São Paulo, outros tantos não moram em São Paulo, que é o meu caso. O Erickson mora no Rio Grande do Sul, eu moro aqui no Paraná.
nós não temos isso, né? Essa proximidade, então nós não temos vínculo político com ninguém, tá? Isso é a primeira coisa que a gente quer deixar claro. Não respondemos aos interesses de ninguém e não recebemos determinações e ordens de ninguém. Então nós vamos fazer o que a gente entender como grupo que é melhor para a coletividade. E, inclusive, nós vamos, porque dentro da página, vocês depois vão ver, a gente vai, estava conversando hoje com o pessoal, tem uma página lá, desculpa, né, a gente não tinha falado disso, intervençãojá.com.br, quem quiser acessar, pode acessar lá, a gente vai alimentar essa página com mais material com o tempo, tá? Isso, essa página aí. E a gente vai deixar um canal de comunicação. Conforme nós formos avançando na estruturação da nossa ideia, e conforme a gente for construindo isso, porque essa construção não é nossa, pessoal, isso daqui não é pessoal, não é personalista. Conforme isso acontecer, a gente espera receber contribuição das pessoas, apoio das pessoas. A gente quer contar com o apoio das pessoas. E aí, eu quero fazer um direcionamento rápido, tá? As pessoas com quem a gente quer contar com, obviamente, todos os torcedores, mas a gente sabe que os associados do clube, os sócios do clube, são as pessoas que precisam de suporte no sentido de orientação, talvez de dar um norte, né? E que precisam fazer isso mais do que todo mundo, porque eles têm muito interesse nisso. E por que eu digo isso? Eu quero falar uma coisa que eu falei no grupo, e se alguém puder fazer esse corte aí, eu não sou bom de internet, mas se alguém que estiver assistindo, cara, quiser fazer esse corte, pode fazer esse corte e colocar para rodar por aí, principalmente para chegar no Pode deixar. É o seguinte, gente, o clube social, ele é deficitário. O clube social é deficitário. A gente já viu esse ano, 90 milhões de reais, e nem acabou o ano ainda. E quem pega esse dinheiro e coloca no clube social para tapar esse buraco é o futebol. Se o futebol não for salvo, o clube social não dura 3 anos. O clube social vai à falência. 3, 4 anos no máximo. No máximo. Por quê? Porque com um déficit de 100, 120 milhões por ano, em 5 anos tá devendo 1 bilhão, meu irmão. Então os sócios precisam, eu acho que ter essa iniciativa de tentar modificar, de tentar apoiar iniciativas de mudança. E aí eu falo em eleição, para mudar as coisas do jeito que estão. Eu falo em apoiar um projeto como a Safiel, como a reforma do Estatuto do Voz Corintiana. Os sócios precisam fazer isso. Porque se não fizerem isso, não vai ter bocha, não vai ter feijoada, não vai ter. Piscina, não vai ter piscina, não vai ter quadra, não vai ter nada. Não vai ter isso, não vai ter. Vai demorar um tempinho, mas vai acabar. Se o clube de futebol for salvo, o clube social é salvo. É isso. Não tem mágica. É esse o caminho. Então, quando a gente tá aqui desesperado porque nós somos torcedores do time, eu entendo que os sócios têm que estar 2 vezes desesperados. Pelo menos os que torcem pro Corinthians, né? Porque talvez tenha sócio que nem torça, mas enfim. Tem que estar 2 vezes desesperado. Porque torcem pro Corinthians e porque o clube, que eles às vezes frequentam todo final de semana, corre risco de existência. Então, isso que a gente está pensando aqui é para vocês também. E é com a participação de vocês que a gente faz. A gente quer o apoio dos sócios para fazer isso. A gente quer que os sócios olhem lá e falem assim, este é um projeto que eu apoio e que eu vou subscrever. A gente quer contar, quando for distribuir uma eventual petição inicial, se isso chegar nesse ponto, a gente está construindo essa ideia, já temos estrutura direcionada, mas quando chegar na hora H, a gente quer que tenha lá uma quantidade de sócios subscrevendo o nosso projeto, porque são eles que têm interesse e legitimidade para pedir isso. E são eles que sabem que precisam modificar essa estrutura e modificar essa gestão para poder salvar o clube. Não só o futebol, o clube. Esporte Clube Corinthians Paulista na Rua São Jorge, 777. Aproveitando o seu embalo aí, João, falar uma coisa que muitas vezes passa batida. Muita gente fala, e eu discordo totalmente, fala assim, não, tem que implodir o Parque São Jorge. Eu sou radicalmente contra, né? Por 2 questões. Porque a nossa história tá ali.
E também porque a gente deve muito ao Parque São Jorge. Queira ou não queira, durante muito tempo o futebol foi sustentado pelo Parque São Jorge. Hoje a realidade é outra. O Parque São Jorge é deficitário, mas a gente não pode largar a mão do Parque São Jorge, que a gente tem que ter uma confluência. Juntar as nossas iniciativas, a minha, a sua, João, a nossa, a do Douglas, a do Reis, a do Coletivo, a da Safiel. Hoje pela manhã, cara, quando eu fiz a postagem lá no X, eu fui bombardeado. Chega, eu fiquei assim, me assustei. Eu falei, acho que a fama tá chegando. Quando a gente vai ser bombardeado assim, a fama tá chegando. Porque era muita gente falando assim, porque você quer acabar com o clube, porque você quer um palmeirense comandando o clube. Cara, desde que eu me entendo por gente, eu sou corintiano. Eu comecei esse amor com meu pai, eu continuo com a minha mãe. Eu quero ver meus filhos dando seguimento a esse legado. Eu quero gritar muitas vezes campeão. Eu tenho medo de não conseguir um dia gritar campeão com meus filhos. Eu quero ter essa oportunidade, entendeu? E outra cobrança que me foi feita, assim, que me foi feita por pessoas até do coletivo, que eu tenho uma grande consideração, que eu converso com todo mundo, entendeu? Eu tenho uma grande consideração, vieram falar comigo, porque você deveria gastar sua energia apoiando o coletivo. Eu adoro as ideias do coletivo, eu assinei o abaixo-assinado deles, eu fiz campanha nos grupos que eu tenho, eu mandava link pro pessoal assinar abaixo-assinado, enfim, eu lutei nessa frente. Espero que ande, né? Não estou muito confiante que ande nos moldes que eu espero, mas eu espero que ande. Sobre essa Safiel, apoio os caras também, divulgo o vídeo dos caras, acho a ideia bacana. Já conversei com os caras, inclusive, tenho apreço pelos caras lá, os caras parecem ser pessoas honestas e competentes. E uma administração profissional como a Safiel prega, para mim é o modelo ideal para o Corinthians administrado. Mas assim, eu luto em todas as frentes. Eu sou uma pessoa que luta pela justiça no meu dia a dia, no meu trabalho, e não é diferente com o meu clube. Eu sou uma pessoa inquieta. Eu não consigo ver as coisas acontecendo, ver desmandos no Conselho Deliberativo na parte de punição de dirigentes, ver irregularidades na parte administrativa com documentos que desaparecem da noite para o dia, que são supostamente furtados, que o Ministério Público, com o poder de requisição que ele tem, de polícia, entre aspas, requer um documento e esse documento não é fornecido porque o clube não quer, porque está desorganizado. Eu não consigo ver isso e ficar quieto. Então eu resolvi tomar essa iniciativa, junto com os amigos aí, a gente está conseguindo botar para frente, estamos fazendo o planejamento certinho. E como eu disse e respondi algumas pessoas, a nossa ideia caso a intervenção venha a acontecer, é intervir onde for necessário. Entendeu? É intervir onde for necessário e influenciar o menos possível no futebol, que a gente vê como nosso carro-chefe. A gente quer ver o Corinthians campeão, ao mesmo tempo que a gente consiga organizar. Imagina se a gente consegue organizar a casa, ao mesmo tempo ganhar a Copa do Brasil esse ano. O ideal é isso, o mundo ideal é isso, entendeu? A gente não quer de maneira nenhuma atrapalhar os planos do Corinthians, pelo contrário, a gente quer pacificar o clube e salvar o clube. Então, basicamente, a introdução, complementando a introdução do João, que ele fez aí, é essa. Bom, eu vou só fazer uma observação, porque eu tive um pouco afastado hoje nas redes sociais, mas eu tive a oportunidade de ver realmente alguns, eu posso falar ataques, porque hoje em dia essa palavra é tão confusa. Para mim é uma confusão falar ataque, né? Você tem uma crítica, você tem uma discordância, mas hoje parece que a palavra do jornalismo é ataque. Quando você não concorda, você ataca a pessoa. Quando é pessoal, eu entendo que é um ataque. Agora, se a ideia é um debate. Eu entendo que há uma mistura entre desinformação, falta de informação e também condicionamento. As pessoas estão sendo condicionadas ao discurso muito bem engendrado que um palmeirense vai tomar conta do Corinthians. É o ponto inicial. E isso está no imaginário do torcedor na população. O que é isso? Só uma observação. Deus me livre um palmeirense administrando o Corinthians, primeiro ponto. Mas eu não vejo nada de diferente das últimas administrações para um palmeirense no comando. Inclusive, tem pessoas de altos cargos aí do nosso Conselho Deliberativo que têm indícios fortes, não vou afirmar que categoricamente, mas tem indícios fortes que têm ligações com o Palmeiras, certo? Mas eu duvido que qualquer administrador, sendo supervisionado pelo judiciário, administrasse o Corinthians pior do que ele foi administrado nos últimos 10, 15 anos aí. Eu posso fazer uma ressalva nisso daí? Você vê, a gente... o Erickson diz, Deus me livre. Eu, pessoalmente, e aí entra uma questão, como eu falei, de posicionamento de grupo. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema se tivesse um administrador palmeirense, por exemplo, como Paulo Nobre. Um cara que, se fizer alguma coisa errada, tem patrimônio para pagar. Eu queria que você esclarecesse agora. No seu pensamento de intervenção, se fosse qualquer, digamos que seja aleatório, que ele não fosse corintiano, mas não é essa a intenção. Mas se fosse um cara aleatório, um palmeirense, um São Paulino, um santista,
qual é o impacto desse administrador, caso ele aceite essa decisão de administrar um clube como o Corinthians? Se ele cometesse alguma atrocidade administrativa, alguma coisa que entendêssemos como temerário, o que aconteceria? Veja, um interventor nomeado, quando ele assume um compromisso, ele presta um compromisso, ele está sobre os olhos e vigilância do juiz. O tempo todo. Não é uma questão que pode vir ao conhecimento do juiz, eventualmente, e aí a gente tem gestores de N clubes fazendo N malfeitos, porque talvez um juiz descubra ou não. O interventor que lá estiver presta conta diariamente sobre o que faz para o juiz. Então, obviamente, que o cara não vai se propor, eu imagino isso, se propor a lesar o clube debaixo do nariz do juiz. E aí, como eu disse, eu citei Paulo Nobre porque, para mim, essa é a minha inveja do time do bairro da Água Branca, que eles tiveram um cara que assumiu o clube, emprestou 300 milhões há 10 anos, há 12 anos para eles, com juros 300 milhões, e resolveu o problema administrativo do clube. Se a gente tivesse esse cara administrando o nosso clube, e ele é bilionário, eu acharia ótimo. Mas não é o caso, não é isso o que a gente está pensando. Primeiro, porque a intervenção judicial em associações privadas, ela é absolutamente exceção à regra. Com discussões muito claras nesse sentido da excepcionalidade e de como isso é difícil de ser implementado. Então a gente tem poucos casos sobre isso. Temos lá o caso da CBF, temos o caso da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, temos o caso do Bahia. 2011 para 2013. E normalmente o que se nomeia é um interventor que esteja dentro da associação de alguma forma. Para quê? Para garantir os interesses da própria associação, porque se o cara está dentro da associação, ele, enquanto associado, tem interesse que aquela associação seja bem sucedida. Prospere. Exatamente. Então, o primeiro objetivo seria isso. E não seria, porque é uma filosofia que eu acho que eu falo pelo grupo aqui agora, é uma filosofia, a gente tem uma filosofia de não personalismo lá no nosso grupo, tá? Isso é bastante claro. Nunca foi discutido abertamente, mas é implícito pelo comportamento das pessoas. Nós não somos personalistas, e inclusive quando formos tratar do assunto aqui, eu vou tentar, ao máximo, não mencionar pessoas, porque não se trata de pessoas, se trata de condutas, se trata de ações. Então eu não vou mencionar o fulano, o X, que ocupa cargo Y, eu vou mencionar o cargo. Ou o poder do Corinthians, enfim, é isso. Então, dada esta circunstância, a ideia não é que se transforme num interventor, mas talvez a construção que a gente está fazendo é no sentido de um grupo com 3, 5 ou 7 pessoas que possa deliberar, administrar isso, um número ímpar por razões óbvias, que possa deliberar sobre algumas coisas, fiscalizar algumas coisas. Então, a ideia é que seja gente de dentro do clube e que seja um grupo e não apenas uma pessoa, porque nós acreditamos em coletividade. A associação é uma coletividade, a gente acredita nessa ideia de que coletivamente as coisas funcionam melhor. Então é indo neste caminho que a gente pretende chegar. Então a possibilidade de ter um palmeirense existe se um sócio do clube, eventualmente nomeado como interventor, for palmeirense, né? Exato. Mas, se nem para ser sócio você precisa ser corintiano, né? Ser corintiano, você pode, como só fingir, então vai saber, né? Então, a possibilidade é essa. A possibilidade é essa, tá? Queria tranquilizar quem pensa que a ideia, que corre esse risco, porque a gente pretende direcionar neste caminho. E eu não acho que alguém vai virar e falar assim, a Leila vai ser presidente do Corinthians agora. Não acho que o juiz vai virar do nada e falar que a Leila do nada, que nem tem... Isso não é factível para mim. Isso não é factível para mim. Né? A gente, obviamente, direcionando para isso, para um grupo e tal, de dentro do clube, eu acho que a coisa está bastante tranquila nesse ponto. Não acho que isso seja um motivo para a gente se preocupar, não. Lembrando que as pessoas do clube que eventualmente sejam nomeadas por um eventual conselho de administração do provisório do Corinthians, elas serão pré-qualificadas, né? Não é que vamos pegar um cara aleatório ali da bocha para botar, não, entendeu? Só deixando claro que o pessoal vai pensar, às vezes pensa outra coisa. Algumas críticas que estão sendo aventadas aqui primeiro, você tem
como eu posso dizer, uma dúvida, posso falar dúvida em relação à idoneidade de todos os conselheiros, ou na maioria deles, né? Já começa por aí com essa questão. E você, até para outros projetos, veja, a gente está discutindo ao mesmo tempo uma alteração estatutária, uma SAF no Corinthians que hoje prevê, talvez não preveja na próxima, com a alteração pode não ser prevista, ou seja, impugnando a própria SAFiel de imediato e ninguém comenta sobre isso. Vale destacar isso, tá? Ninguém sabe qual é a alteração estatutária. Hoje há uma previsão estatutária no artigo 2, mas se houver alteração para não existir hipótese, a alteração foi maléfica, porque toda essa discussão SAF acabou com a alteração estatutária. Vai para a questão da alteração estatutária. Ninguém está pensando nisso, mas, eventualmente, né? Como deram o poder majoritário ali para o Conselho, teria sentido. Então, não há uma credibilidade em relação ao Conselho hoje. Eu acho que, sei lá, 99%, 95% de todo torcedor do Corinthians fora do Parque São Jorge não acredita no Conselho. Tô botando 5 porque tem uma galera, né, que é maluca para dizer que tá todo mundo ali dentro de uma negação que eu nunca vi. Mas mesmo assim, isso partiria de vocês ou parte da análise do juiz? Porque, assim, essa indicação para virar um novo conselho, alguma coisa nesse sentido, é uma ideia que está dentro de uma pauta de uma petição, por exemplo, para você estruturar uma função de órgão fiscalizador ou que substitua os órgãos fiscalizadores nesse sentido? Porque pode ficar muito abrangente. Quer falar? Pode falar. Não. Eu sou mais do crime, você é mais da participativa aí. Do crime a gente ainda vai falar, porque o pessoal quer, inclusive, ser sirene aqui. Do crime é conselheiro aqui. É o seguinte, a ideia é estruturar dentro de uma petição um funcionamento de um coletivo, né, e fazer indicações. A ideia inicial é essa. Ao longo do tempo, eventualmente, com contribuições e outras questões, a gente pode até mudar um caminho, melhorar o caminho, não é problema. Claro. Tá? Nós não temos, também não temos apego ególatra às ideias que a gente tem. A gente tem uma noção do que a gente quer fazer, mas se no meio do caminho alguma coisa melhor acontecer, nós não temos nenhum problema de abdicar do que a gente faz, porque a gente quer o melhor pro clube. E se o melhor não for fazer o que a gente está fazendo, não se faça o que a gente está fazendo, não tem problema. Então a ideia seria isso, estruturar dentro da petição uma coisa de como funcionaria, né, e indicar para o juiz as pessoas assim, um conselho de fiscalização que cuidasse disso, fizesse isso, e a gente obviamente se embasaria para isso no funcionamento do próprio estatuto, na maneira como o estatuto dispõe algumas questões. Então a gente prevê este conselho substituindo funções previstas no estatuto para, obviamente, manter a ordem estatutária, ela não ser violada, porque a ideia não é aquela que coloca o Corinthians abaixo no caos absoluto, né? A ideia é só, eventualmente, colocar pessoas que consigam resolver um problema que a gente tem de gestão hoje, que é claro, tá? Aí, até com relação a isso, essa petição, ela está sendo estruturada e a gente tem um longo trabalho pela frente, porque envolve fazer análise de documentação, envolve fazer a subsunção, né, da questão fática ao direito. Isso não é uma coisa simples de fazer. E se a gente quer fazer um negócio bem feito, e que realmente tenha fundamento, que a gente acredite no que a gente está escrevendo, nós precisamos melhorar o que a gente já traçou, que a gente já alinhou. Então a gente tem algumas ideias, a gente tem alguns nortes, onde a gente já está trabalhando, mas precisamos desenvolver esses tópicos, esses elementos, para poder fundamentar isso bem. Inclusive, nós vamos pretendemos pelo menos conversar com o pessoal que fez a intervenção no Bahia, para trocar ideia com eles e saber como é que foi lá, como é que foi a intervenção, como é que foi o pós-intervenção, como é que as coisas funcionaram, entendeu? Inclusive, o interventor é um advogado bastante reconhecido, ele é acho que você é de lá, Reis? Você é de Salvador? Não sou de Salvador, sou da Bahia. Mas, da Bahia. Isso, mas eu dei uma lida, até para a conversa da intervenção, a gente tem discutido algumas soluções para o Corinthians há algum tempo. Então, todos os temas ficam na mesa desde o ano passado, né? SAF era uma dos temas, que agora virou SAFiel, né? A questão da intervenção, muita gente perguntava aqui, o Márcio Vieira também perguntava bastante aqui sobre esse tema. Até a recuperação judicial /RCE, RE, também foram temas aqui também no canal.
Então é uma discussão que a gente vem levantando bastante, a gente tem que dar uma olhada no histórico da questão do Bahia. Mas uma coisa eu queria perguntar para você, porque eventualmente muita gente coloca assim, uma intervenção vai ser muito ruim para o Corinthians. Muito ruim para o Corinthians. Eles não indicam o que vai ser ruim para o Corinthians. Jogam dois no imaginário popular rapidamente. O palmeirense e vai vender todo mundo. Como a recuperação judicial, né? Que a recuperação judicial... E vai cair para a Série C. E vai cair para a Série C, Série B, imediatamente. Que loucura, temos que fazer tudo do supetão. E que a intervenção será muito ruim. Quais são os malefícios hipotéticos aí de uma intervenção judicial no Corinthians? Até porque o Bahia, né, ficou ali no seu problema, porque o Bahia já tinha um problema estrutural, assim como os times da Bahia só foram melhorar há pouco tempo, depois caíram da Série C, é que eles foram objetos de interesse de grupos econômicos. Mais barato, é mais fácil de ir. Mas eu quero saber da intervenção. Quais são os pontos absolutamente negativos? Eu sei que é um remédio amargo, ninguém quer que alguém adentre, de certa forma, com a justiça ali dentro do Corinthians, apesar que todo mundo quer uma intervenção da parte penal, né, prender todo mundo. Mas e aí? Como além de prender, o que faz uma intervenção judicial ser ruim aos olhos do público, né? Assim, obviamente... São dores do crescimento, né? Acho que são dores do crescimento, né, João? Assim, são percalços que a gente vai ter que passar, entendeu? Que a gente vem adiando, e o juiz vai forçar a gente a passar, mas assim, de uma forma que a gente também não fique inviável, entendeu? Por exemplo, um RJ, como aconteceu agora no Vasco. Cara, os caras diminuíram a dívida lá de 1,5 bilhão para 500 milhões, algo assim. E no Corinthians na verdade, é um pouco mais, é 1,7, parece que vai baixar um pouquinho. E no Corinthians é um palavrão falar de recuperação judicial, entendeu? Eu não entendo por quê, entendeu? Com intervenção judicial isso seria muito mais palatável. Mas pode falar, João, fica à vontade. Eu acho que da parte do palmeirense, eu acho que a gente já Apareceu, superou. Né? Acredito que a gente tem deixado claro que isso é uma questão, acho que, superada. Se a intervenção por si só é difícil, a intervenção com alguém externo é muito mais complicado. Então, eu acho que isso da questão do palmeirense não é algo que a gente deva se preocupar. Agora, malefícios com relação à intervenção é que sempre quando você mexe na estrutura de um clube associativo em que você tenta se colocar dentro da estrutura política, porque na verdade isso é você colocar uma pessoa técnica dentro de uma estrutura política, porque a associação e a disputa eleitoral e quem vai dirigir a presidência de um clube ou de uma associação qualquer passa pela disputa política. Então o que a gente tem hoje no Parque São Jorge, a grande questão é que as coisas todas são decididas com base nas questões e nos interesses políticos partidários e são interesses menores, né? Que eu entendo que são interesses menores, né? Do relacionamento pessoal ou, enfim, de benefícios de curto prazo e de pequena monta, questões relativas ao próprio clube, ao funcionamento do clube, é o que o pessoal sempre menciona de maneira lúdica, né? O pessoal da bote, não sei o que, da feijoada. Então são sempre coisas muito pequenas. Quando você introduz uma administração técnica dentro desse contexto, você sempre causa uma dor. É sempre traumático, cara. É sempre traumático. É isso que eu falei, dores do crescimento. E aí, eu acho que hoje eu estava pensando nisso, Hipócrates tinha uma frase, e é do juramento da medicina, né? Famoso filósofo da medicina, que falava que era o seguinte: para tratamentos, para doenças muito graves, muito intensas, precisa-se de um tratamento muito intenso, que a gente adaptou modernamente para tempos difíceis, medidas desesperadas, cara. Nós estamos nesse... Nós estamos nesse... E aí, Reis, se puder, daqui a pouco você coloca, desculpa me interromper, João, você coloca o dividômetro para o pessoal ver o quanto aumenta durante essa live. Durante a live, isso. Coloca aí agora. Nós já estamos com 2 bilhões 705, 557 e já coloquem aí esse número aí para vocês entenderem mais ou menos onde vai parar. Lembra aí. Se alguém voltar no começo lá, a primeira vez que você mostrou, vai dar para saber quanto aumentou até agora. É inviável, cara. Isso para mim é inviável, entendeu? Sim, perfeitamente. A gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? Veja, e eu até acho que esta é uma dívida que não juro para você, eu não acho que seja de difícil solução.
Mas eu falo isso todos os dias aqui. Porque uma grande parte dela é parcelada ou parcelável em 10, 15, até 20 anos, cara. E eu falo até em curto prazo. Assim, algumas receitas que nós podemos fazer são passíveis e possíveis de obter com gente profissional. De resolver. Exatamente. Ainda que não. Exatamente. Depois eu posso até falar o que eu acho especificamente dessa questão, mas eu acho isso solucionável. E olha, cara, é absolutamente aterrorizante você olhar aquilo ali crescendo. Porque ele é solucionável até a hora que não é mais. E aí, quando vai ser essa hora? Eu quero fazer a última gestão que ganhou a eleição, e aí eu não, de novo, vou só reforçar, não menciono nomes porque é irrelevante quem é a pessoa. A última gestão que ganhou a eleição, quer dizer, a penúltima, né, porque ela sofreu um impeachment e agora teve uma outra eleição indireta. Mas a penúltima gestão, a gente acreditou que as coisas iam mudar e iam caminhar no sentido de solução. E a gente não conseguiu ver essa solução acontecendo também. A gente não está vendo essa solução acontecendo de jeito nenhum. Então, nós estamos desesperados. E agora, na eleição, por exemplo, quando foi ter essa eleição indireta, e eu estou falando assim, na nossa leitura de corintiano, ao conversar com outros corintianos, ao sentir outros corintianos na internet, você percebe que, tipo, nenhum dos 3 candidatos que estavam lá, possíveis, seria escolhido pelas pessoas que estavam ali falando sobre aquilo. Todo mundo achava que aquilo ali não ia dar certo, meu irmão. Então, a gente não está vendo saída no poder político. Essa é a questão. Se os associados chegarem a essa mesma conclusão, uma parte deles, e ver que realmente a questão da gestão está desestruturada e está violando o próprio estatuto e violando a lei e tudo mais, aí cabe levar ao judiciário essa situação. Tá? É o que eu acho. Vocês têm contato com associados, conselheiros que já acompanharam? Conselheiros não. Eu não tenho. Eu conheço e não conheço pessoalmente, conheço de conversas poucas, porque estão no nosso grupo 2 sócios. 2 sócios. Que, assim, e tem uma outra pessoa que eu comentei sobre isso e ela falou que também acho que era sócia, e eu acabei não entrando em contato com ela, mas eu até pretendo entrar em contato com ela porque ela também falava sobre intervenção. Mas, assim, conselheiros não conhecemos, mas sócios conhecemos e, assim, esperamos contar com o máximo deles possível, cara, porque são eles que têm interesse legítimo nisso. Motivos, fundamentos jurídicos não faltam, tá? Eu posso elencar pelo menos uns agora aqui, uns 2 ou 3, porque, se me permite, Reis, deixa eu só até aproveitar e introduzir um pouquinho do caminho que a gente tem. A gente convencionou lá no grupo doutrinariamente, eu vou colocar assim, para quem não é do direito, quando a gente fala sobre as teorias jurídicas, doutrinariamente, a gente convencionou em dividir a intervenção em 2 tipos, né? A intervenção simples e a intervenção qualificada. A intervenção simples por exemplo, o que o Dr. Cássio Concerino procurou fazer lá, que é o afastamento do Andrés, do Duílio e do Augusto, tá? E esses eu menciono o nome porque foi assim que ele pediu. Essa intervenção, eu entendo que é uma intervenção simples. Por quê? Porque ela não envolve afetar diretamente a administração da associação. A intervenção qualificada é a intervenção em que você pede alguma coisa para mudar a direção da associação. Pede alguém né, substituindo a direção da associação. Quando a gente fez esse convencionamento, essa convenção, a gente, obviamente, pensou em... Precisamos pensar nos fundamentos disso, né? Obviamente. E os fundamentos, nós temos passado, presente e futuro. O futuro, por direito, não interessa, que não aconteceu. Então, nós temos passado e presente. O passado interessa até um certo ponto. Pode interessar e servir a uma intervenção simples. Mas é necessário questões presentes e atuais e concretas do dia de hoje, da gestão atual, para garantir a intervenção qualificada. Tá? Esse é o posicionamento que acho que a gente compartilha lá no grupo. Tá? E aí, por exemplo, dentro disso, o que eu vou dizer? Cabe ao Conselho de Ética conhecer e instruir
e relatar processos disciplinares. Isso eu tô até com o artigo 89 aqui, tá? Relativos aos membros do próprio Conselho de Diretoria, Conselho Deliberativo, aos da diretoria, do Core e do Conselho Fiscal, podendo, para tanto, colher provas, tomar depoimentos, solicitar informações de todos os poderes do Corinthians. Isso significa que quando um sócio faz uma denúncia, a investigação e o processo tem que ir ao Conselho Deliberativo. Qualquer coisa diferente disso é uma violação estatutária. Então, quando o presidente do órgão, do segundo órgão mais importante, que o primeiro é a Assembleia Geral, do segundo órgão mais importante, inventa um processo, porque na verdade aconteceu isso. Vamos estabelecer uma comissão de justiça para analisar o caso do ex-presidente, sobre questões relacionadas ao uso do cartão corporativo. Casuisticamente, né? Não é, João? Casuisticamente, não é que isso era corriqueiro, né? Isso foi casuístico. Isso, é isso. Exatamente. Quando você inventa um processo para aquela pessoa, um processo especial que não existe previsão estatutária, você obviamente viola o estatuto, você obviamente coloca em xeque a atual gestão deste poder do Corinthians. Então, o que acontece? Isto é uma violação estatutária flagrante e é permanente, e ela já aconteceu, é irremediável, tá? E a consequência disso até existe aí a fofoca sobre o que está acontecendo lá na Comissão de Justiça, nessa Comissão de Justiça, sobre votos, placar, né? Votos Sobre placar, já tem placar dentro da Comissão de Justiça, né? Tô sabendo. Isso. Então, assim, Tem um voto de você Minerva aí inventa pra uma sair. comissão, você escolhe um tribunal de exceção, vamos colocar de maneira mais ou menos técnica, que seria isso, você escolhe um tribunal de exceção para julgar uma pessoa porque você estabeleceu que aquele processo deve ser diferente para ela. E isso é uma violação do Estatuto, claro, de precedentes do Estatuto, de fundamentos do Estatuto, enfim. Deixando não tinha claro, necessidade nenhuma de... porque... Só um minutinho. Passa pra vontade. Rápido. Porque tem que... A Comissão de Justiça tem que fazer a investigação. Não precisa. A Comissão de Nunca Ética precisou. pode colher prova, tomar depoimento, solicitar informações de todos os poderes. A Comissão de Ética tem o poder de fazer exatamente o que a Comissão de Justiça está fazendo. Não precisava da Comissão de Justiça. Exceto se isso tiver algum objetivo que seja prescrever alguma punição, ou mesmo garantir uma impunidade na comissão e não passar isso pelo Conselho de Ética. Arrastar até o ano eleitoral. Isso, eu não sei exatamente qual é o fundamento. A questão é, o motivo, a motivação é irrelevante. Se é pessoal, é pior. Jurídica, não vejo sustentação. Mas a questão é, existe fundamento, por exemplo, para intervenção especificamente neste poder do Corinthians. Aí você começa a... Porque é uma violação presente, atual. E tem outras, tá? Mas, aí a intervenção que você fala, qualificada, poderia ser então na Comissão de Ética e Conselho Deliberativo, por exemplo? Por exemplo, mas deixar o executivo em trâmite. Aí é outra conversa. Isso. Aí eu sou os fundamentos, João. Outro fundamento. Exatamente. Porque o executivo tem questões do executivo. Por exemplo, vamos trazer agora para o executivo, para a administração, para a diretoria, tá? Material esportivo. Saiu algumas notícias e aí a gente precisa averiguar isso melhor, né? Ver essa questão melhor. Saiu algumas notícias com relação a material esportivo que pediu 10 milhões. Estourou a cota, né? A cota era 4, que em janeiro deste ano teve um pedido de 17 mil uniformes, peças, enfim. Que aí se você for dividir isso por 30 dias, só de janeiro, se você for dividir isso para 30 dias, dá 500. Se todas as modalidades do Corinthians, todas as modalidades de futebol, dos outros esportes, todo mundo usasse um uniforme por dia, jogasse todo dia, não dava para usar isso daí de uniforme, meu irmão. Então, assim, esta gestão, porque o responsável, em tese, e isso também precisa ser melhor analisado e averiguado, o responsável, em tese, continua na gestão atual. O responsável, e não digo o responsável, quero deixar isso claro, tá? Só para não criar tumulto. Não é o responsável pelo desvio, porque eu não acuso... Não tem prova para isso, né? Exatamente. É o responsável pela gestão, né? Vamos colocar, é o porteiro do almoxarifado. Até a nomeação. Então você está me dizendo que. Ele não teve o zelo suficiente de resolver essa circunstância, e ele era o porteiro antes, na gestão passada, impeachmentado, e é o porteiro na gestão atual, obviamente essa circunstância permanece com relação à diretoria. Caberia discutir uma intervenção qualificada, especificamente por causa desse motivo. Não só isso, João. Não só isso. A questão do. Só muito isso. A questão da documentação também.
Sim. A entrega da documentação. A minha dúvida é exatamente essa. É quem está sendo nomeado. O sumiço de documentação, destruição do documento, a gente não sabe o que está acontecendo lá. O Ministério Público pede documento, documento some, aí a comissão pede documento, não entrega. Então, isso é outra desordem administrativa que é fundamento para ensejar a intervenção no executivo nesse caso, entendeu? E sobre a questão dos uniformes, cara, como é que você consegue admitir que logo na sala onde o uniforme ficava armazenado, a câmera não funcionava naquele cômodo específico, cara. Específico, entendeu? O responsável por cuidar disso deixou de zelar o suficiente. E o órgão que deveria fazer a indicação da cobrança também deixou inerte para não fazer as alterações para isso durante todos esses meses. E aí, então, a qualificação, no meu entender, na sua ótica preliminar, seria de todo o corpo, tanto executivo quanto legislativo, que seria o Conselho Deliberativo. Eu acho que possivelmente. Pode. É exatamente isso. Eu acho que pode. A gente está falando de violações passadas e violações presentes que justificam uma intervenção qualificada em todos os poderes, em maior ou menor grau. E aí, obviamente, respeitados os funcionamentos desses poderes nos seus limites, mas eu acho que está bastante claro que as pessoas que lá estão não estão respeitando o estatuto e o regimento ao qual eles estão adstritos. E isso é uma questão, gente, de novo, legalista, não é uma questão personalista. Não me interessa quem é o presidente da vez, não me interessa. Neste ponto, pessoal, para mim não me interessa quem é o presidente da vez. Interessa que o fundamento do estatuto, você vê lá, são fundamentos do regimento. Princípios éticos básicos do Corinthians: dignidade, integridade, transparência, esportividade, igualdade, sustentabilidade, não discriminação, respeito, fair play, moralidade. Bom, quando você trata um membro denunciado diferente de todos os outros, você acabou de violar um princípio ético básico do Corinthians, que é a igualdade. Acabou. Não existe mais discussão sobre esse assunto. Isso daí está feito, irremediavelmente feito. Né? Quando você não tem o zelo adequado com o que você faz, você viola o princípio da moralidade, você viola o princípio da sustentabilidade. Então você tem uma série de questões aí que estão muito claras, que as pessoas que estão lá hoje, infelizmente, assim, os gestores da vez, não estão atendendo ao que eles deveriam, que é o estatuto e o regimento. Ao mesmo tempo, João, ao mesmo tempo em que você faz essa ligação entre esse tribunal de exceção, né, que foi essa comissão de justiça que avocou foi designada para esse procedimento, você escuta em entrevistas a justificativa de que uma pessoa que supostamente deu o estádio não pode ser punida. Primeiro, que o estádio não foi dado. Bom, segundo, que a gente tá pagando, tá se matando. Se alguém deu, eu não tô sabendo, porque nós estamos com uma dívida lá de quase 700 milhões. A torcida juntou 41 milhões para abater essa dívida agora, que caiu um pouquinho, caiu para 655, mas assim, ao mesmo tempo que você tem isso, você perde em outras frentes, então a dívida se mantém aumentando, apesar disso. E ele que foi o que deu o calote, né? Pois é, cara. Aí, ao mesmo tempo, um cara que é investigado no Ministério Público e nos órgãos fiscalizadores do Corinthians, ele é levado para negociar um acordo para uma dívida que ele criou e que é tão inviável. Assim, se isso não é também uma desordem administrativa sistemática, eu não sei o que é, entendeu? Não sei o que é. Douglas, você está muito calado. Você quer falar alguma coisa? Então, nós temos algumas agravantes aí. Você pontuou sobre o nosso querido presidente do Conselho Deliberativo. Anteriormente, em outra negociação da Arena, ele sugeriu que afastasse o André Sanches dessa negociação, e agora, por um milagre, ele acha que... mudou de opinião, né? Isso daí já faz parte das investigações. Não é nem eu que estou inventando, já está, acho que é de conhecimento de todos. Fora que essas comissões que ele nomeou deveria ter passado por outro crivo, né? Que ela no próprio estatuto ele necessita de complementação, essa indicação tem que ser
Como Ele nomeou todo mundo, né? Ele nomeou todo mundo. ele não pode nomear Loucura total. discriminadamente, ele não poderia fazer isso de. Teria que passar pelo Conselho Deliberativo. Teria passado por uma Pois é. votação deliberativa. Isso eu falei até com um conselheiro, ele explicou quanto a isso daí, por haver a falta de complemento. Então você segue a norma geral, né? Já que não tem previsão estatutária, você vai seguir a norma geral ou você entra na votação. Então já tem uma pendência aí de legitimidade, já tem um enrosco aí que torna duvidosa essa nomeação aí, e daí vira. Se a gente parar aqui para falar, tem diversas coisas, tem diversos pontos. Então, você vê que não há uma imparcialidade que você possa conduzir, e tampouco você vê até na questão do processo de impeachment aí, o presidente do Conselho Deliberativo e da sua opinião pessoal. Deveria ser um. Então você vê que tudo é enviesado, tudo traz uma dúvida, onde a atividade dele é ser, pelo menos parecer neutro, ser neutro ou no mínimo parecer. Mas vem público e tal, e ele praticamente vira um agente político, não um agente fiscalizador. E isso. Pois é, cara. E assim. Tá escancarado isso daí. Eu acho que a promotoria tá vendo tudo isso daí. Eu acho que é inevitável uma intervenção, ao meu ver. É muito difícil não ocorrer. Só quero fazer até um adendo aí ao que o Erickson estava falando e ao que você estava falando também, Douglas, no seguinte aspecto, assim, o estatuto e tudo que a gente vai fazer é baseado no estatuto, na Lei Geral do Esporte, eventualmente na Lei Pelé, no Código Civil, mas principalmente no estatuto e no regimento. O pessoal, eu ouvi, né, comentários, o uso do cartão como matéria de defesa, isso, tá? O uso do cartão corporativo não era um problema porque ou por questões pessoais, igual o Erickson comentou, porque ajudou muito o clube, ou qualquer coisa parecida, ou porque não tinha, porque eu ouvi isso na imprensa, mais de uma vez, porque não tinha regulamentação específica sobre o caso e não sei o quê, então não era nada irregular. Loucura, cara. Não, então tudo bem. Então eu vou ler o regimento, seção 2, cuidado com recursos financeiros. É vedado o uso de recursos financeiros ou não financeiros do Corinthians, inclusive aqueles relativos ao pagamento de diárias, custeios de passagens e hospedagens, mesmo que fornecidos por patrocinadores do Corinthians. Inciso 1, para fins pessoais. Acabou, meu irmão. Não tem mais uma discussão sobre regulamentação do uso do cartão corporativo. E não foi uma vez, né, João? E não foi uma vez, né? E não foi uma vez, depois de forma sistemática, né? Não foi uma vez. Foi mais de 50, na verdade, né? A pessoa confessou publicamente, olha, eu realmente usei, disse que se equivocou, eu realmente usei e tal, aconteceu isso, né? Mas assim, a despeito da credibilidade do engano, que eu particularmente não acho crível, porque eu tenho certeza que o engano reverso nunca aconteceu, eu tenho certeza que o presidente da época nunca pagou uma despesa de diária dos jogadores do Corinthians com o cartão dele. Com o cartão pessoal. Com o cartão pessoal dele, porque ele, em tese, quem confunde é porque o cartão é parecido, né? Então eu tenho certeza que nunca nenhuma despesa do Corinthians foi paga com o cartão pessoal dele. Então essa só confunde com o nosso, pô. Essa desculpa do equívoco, do me equivoquei, não faz sentido, inclusive porque as senhas não devem ser as mesmas, né? Então, apesar, a despeito dessas questões, é muito claro que isto não é permitido. E a pessoa confessando isso era um processo muito rápido para o Conselho Deliberativo resolver. E nem precisava avaliar todas as faturas. Nós temos 5. Essas 5 são suficientes. Enfim. A gente ouviu, né, viu na imprensa e em blogs, em lugares, despesa com viagem, despesa com joia, despesa com lingerie, despesa com testosterona. Eu não vi as faturas, sinceramente. Então, isso deve fazer parte da nossa análise depois minuciosa para a gente poder justificar as coisas. Mas eu sei da situação e sei que confesso. Então, eu nem me detive muito em minúcia porque a pessoa confessou o que fez. Considerando isso, é um processo sumário, assim, cara, não tem muita discussão. Era para já ter sido resolvido isso pelo Conselho de Ética, né? E não foi resolvido porque alguém fez mais uma violação do estatuto para que isso não fosse resolvido no tempo devido. Uma pessoa que se diz defensora do estatuto, a ferro e fogo, né? Defensor do estatuto é meio complexo, né? É uma coisa que só existe na mídia. A questão é muito sem crítica, sem análise crítica do que é o estatuto. Ele fala assim, ó, é o que ele disse, é o que tá valendo. A mídia nunca questionou, nunca questiona, na verdade, aqueles que usam o estatuto, né? Porque quando você lê, você vê que assim, você faz uso casuístico
da legislação em seu favor, ela pode ter um efeito imediato, né? Você pode conseguir, né, fundamentar e justificar isso até judicialmente, eventualmente numa disputa judicial que aconteceu aí pela gestão do clube entre grupos políticos. Você pode conseguir justificar, né, num primeiro momento, o casuísmo estatutário, mas se a sua conduta não condiz com esse casuísmo, com essa defesa do estatuto posteriormente, isso te coloca numa situação, inclusive, mais difícil, eu entendo, né? A pessoa que alega, que roga a si mesma como defensor do estatuto e inventa um procedimento específico para uma pessoa passar pelo processo de julgamento e solução de denúncia ética, essa pessoa não defende o estatuto, né? Essa pessoa não defende o estatuto. Então, seja ela quem for, né? Como o João falou aí. Não é personalismo aqui. Seja ela quem for. A lei é para todos. Isso vale no Corinthians, isso vale no estado do Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo e no Brasil. A lei é para todos. A gente não pode ter um tribunal específico para uma pessoa. A gente não pode ter um procedimento específico para uma pessoa. Entendeu? Não existe isso. Então, na nossa visão, eu não estou falando por mim, estou falando pelo nosso coletivo, essa atitude de criar um procedimento específico para uma pessoa, né, que ocupou um cargo anteriormente, ela viola flagrantemente não só a legislação, não só o estatuto, como propriamente dito, a lei do estatuto, como os princípios, né, em geral. E digo mais, tá? Eu entendo que, inclusive, e eu acho que isso os sócios do clube vão apoiar, os sócios, além dos torcedores eu tenho certeza que vão. Com os torcedores, eu já conto. Eu quero contar com os sócios. Hoje a minha busca é conquistar o coração das pessoas que estão lá dentro do clube. Eu quero sensibilizar elas de que nós estamos pensando no melhor para elas também. E que a gente quer que elas estejam com a gente pensando isso. Nós queremos que essas pessoas estejam com a gente. É o que eu falo. Eu vou só fazer uma interrupção rapidinho. Eu falo isso e eu falo também no que tange a própria Safiel. Porque muita gente ainda não entendeu que o grande anseio de alguns pode estar não no Conselho Deliberativo, que ninguém confia. Você não vai dar a sua maior esperança, sonho, etc., àqueles que vocês não confiam. Vocês acham mesmo que você tendo uma brecha no estatuto hoje, que é uma SAF, você partindo para os associados, eles vão deixar essa brecha para vocês facilitarem ali uma perda de poder, de forma... Os caras se juntaram 199 votos para eventualmente eles darem tudo isso de mão beijada para uma SAF? Ninguém fala ali de amor. Eu já falei que ninguém é abnegado. Da mesma forma, os associados também, e aí eu acho que o João já pegou já externou o ponto fundamental, que é ir atrás do associado. O associado que é a mina de ouro para você mudar, eventualmente, toda essa conjuntura que tem ali para alteração do status quo que existe no Corinthians. Quem não entendeu isso, vai entender em breve. Porque vai vir a alteração do estatuto e aí vocês vão entender o que está ali por trás. Seja no pré-projeto, seja na votação. Quando rejeitarem qualquer tipo de, ai meu Deus, tem a volta do fiel torcedor. E se não tiver essa votação a favor? Vai fazer o quê? Vocês vão fazer vão começar a remar de que forma? E se não tiver SAF dentro do estatuto, por exemplo? Não tem Safiel. Acabou o Safiel para todo mundo que está rezando agora tem que pressionar na alteração. Aproveitando essa fala minha aqui, eu queria só tirar uma dúvida, porque muita gente ainda tem essa correlação que a intervenção vai acabar com a Safiel. Então, eu deixo aqui para você. Boa noite, amigos. A intervenção inviabilizaria uma SAF? Não, de maneira nenhuma. Inclusive, eu acho que é uma maneira de se chegar a esse objetivo, se for o caso, entendeu? Se por outros meios isso não for possível. Obviamente, como eu falei, como a ideia é conquistar os associados, e eu vejo que, eventualmente, são essas pessoas que têm a legitimidade para promover todas essas mudanças, se, obviamente, é do interesse delas, e eu acho a Safiel uma ideia de SAF totalmente fora do que já temos aqui de projetos, e é o que eu acho que se a gente for fazer uma SAF, é essa SAF que a gente tem que fazer, não outra, eu entendo que uma coisa não inviabiliza a outra, tá? Porque exatamente isso vai da vontade dos associados. Eu acredito
eu acredito, que não vão conseguir fazer uma alteração nesse aspecto no estatuto agora. Mas é muito importante que o pessoal da Safiel, e eles estão trabalhando para isso, conquiste também os corações, né? No sentido de mostrar para as pessoas o que é o projeto, porque tem bastante gente que não conhece. Assim como é uma confusão normal quando uma coisa nova aparece, né? Muita especulação, muita elucubração sobre os assuntos. Então, é importante que eles façam isso e mostrem que este é um projeto viável e bom, para que os associados mantenham o estatuto como está, né? Mas, em última instância, se acontecer qualquer modificação, a gente pode, inclusive, ajudar a colocar isso em prática, se for o caso. Se for o caso, né? Eu só queria voltar rapidinho e fazer um gancho que eu acho que, como eu disse, os torcedores vão nos apoiar com certeza e os sócios acredito que vão nos apoiar. Uma das coisas que a gente quer colocar nessa intervenção é a despersonalização jurídica inversa, tá? Inclusive pelo uso de recursos pessoais de maneira periódica por dirigente, tá? Acho que é você explicar, João, o que é o Instituto. É isso. Acho que é você explicar o que é o Instituto, entendeu? Que o pessoal não vai entender. Isso, não, eu vou chegar lá. O uso de recursos do clube para pagamentos de fins pessoais, de despesas pessoais, ou desvio de dinheiro do clube, por exemplo, caso se encaminhe para comprovar nesse sentido a questão das notas frias, né? Se isso ficar bastante caracterizado, a gente pode requerer a desconstituição da pessoa jurídica, da personalidade jurídica inversa, que seria o quê? O dirigente, porque isso tem a previsão tanto dentro do Código Civil, quanto da Lei Pelé, quanto da Lei Geral do Esporte, o dirigente responde com todo o patrimônio dele pela dívida do clube. É isso aí. O clube hoje, quanto que o clube deve? Põe ali a intervenção já, fazendo um favor aí para nós, Reis. Põe na tela aí. Já aumentou essa desgraça. Deixa eu colocar aqui que tava no 57, né, quando a gente começou. Isso. Pois é. Aí, vamos lá, minha gente. Tem 2 bilhões, 705 milhões, 582... 25 mil, irmão, nessa conversa aqui, ó. Em alguns minutos. Mas não é do começo, não. Se pegar do começo mesmo, vai dar mais. Deu uns 50 mil, mas uma hora é mais ou menos isso, uns 50 mil. Então, assim, veja, hoje, se a gente conseguir, eu entendo que acho que juridicamente é viável, de plano, olhando, fazendo uma análise prima facie, como a gente costuma dizer no direito, né, uma análise preliminar, é possível responsabilizar dirigentes, e aí a gente precisa categorizar o que são dirigentes, tá? Não é só o presidente, tá? Pode envolver outras pessoas responsáveis financeiramente. Então, essas pessoas respondem com o patrimônio pessoal por esta dívida em conjunto com o clube. Então, os credores também vão nos apoiar. Porque os credores vão entender que existe uma outra pessoa de quem eles podem receber a dívida, que são ex-dirigentes, responsáveis pela dívida em conjunto. Isso eu acho muito importante, a gente colocar em prática que as pessoas que lá estiveram e dirigiram o clube, pelos atos de gestão temerária, pelos quais eles forem responsabilizados durante o processo, eles respondem com o seu patrimônio pessoal. Então, esse também é um dos objetivos dessa intervenção, chegar aí. Para que, inclusive... Que eu acho que sempre foi do torcedor, né? Hã? Todo torcedor sempre quis isso, né? Sim. A responsabilização pessoal. Foi muito falado na época que o Dualib caiu. Então, assim, o que se dizia que isso ia acontecer no Corinthians, e não aconteceu. Mas não aconteceu politicamente lá dentro, mas a gente acha que é possível conseguir isso judicialmente. Né? Para que os próximos presidentes, todos eles, saibam que o Corinthians é uma instituição que tem um ordenamento, que tem uma regra, que tem princípios que devem ser respeitados. Governança, né? Governança, exatamente. E tem muita gente olhando, que são os torcedores. Nós todos estamos cuidando do clube. A gente ficou muito tempo, deixou o clube na mão das pessoas e foi indo. E a coisa foi indo. Só que, obviamente, isso refletiu numa situação insustentável que é a que a gente vive hoje. Pois é, João. Eu sonho com um dia que eu possa somente ver o jogo de novo. Nossa! Eu sonho com esse dia, entendeu? Apesar de não acreditar em abnegação, e eu entendo você nesse ponto. Existe um nível... Eu não sou abnegado, eu sou...
monetizado pelo YouTube. Eu disponibilizo meu tempo. O pessoal lá disponibiliza o tempo por nada. Por 3 anos ser presidente, eu não consigo entender como o cara é abnegado assim, pô. Mesmo... Se não for milionário, porque eu não sou, né? Uma galera, né? Tem família. Né? Mesmo estando com a conscrição no patrimônio inteiro, tudo bloqueado, CNH, passaporte, e trabalha de graça. Então, é complicado, né? Eu até acredito num limite de abnegação. E, de novo, vou citar com pesar no coração o dirigente do time da Água Branca. Que, como eu falei, emprestou dinheiro pro clube não falir. Eles tinham uma dívida que naquela época era 4 vezes maior que a nossa. 4 ou 5 vezes maior que a nossa. A dívida deles. O empréstimo que ele fez pagava 3 vezes o que a gente devia naquela época. O empréstimo que ele fez. Então, assim, eu acredito em abnegação, mas essa abnegação tem que vir acompanhada de prática, de condutas práticas, que demonstrem que você realmente é um abnegado. Este cara que eu citei, que eu também não vou falar nome, é um abnegado. É um abnegado. A gente tá fazendo isso daqui, cara, eu tô abrindo mão de conviver com a minha família, eu tô abrindo mão, às vezes, de tempo de trabalho, ou de tempo de trabalho para poder fazer e estruturar isso daqui, porque é trabalhoso. João, mas você não tá à frente. Você não tá à frente de um negócio de 1 bilhão, rodando todos os dias em cada um dos setores, e você fica 3 anos ligado àquilo, brigando como se não houvesse amanhã, todos os dias para nomear pessoas, ter pessoas abaixo de você de graça. Eu não tô falando que não existe abnegação, tô falando assim, abnegação numa estrutura de futebol que tem, é como se você tivesse um cofre do tio Patinhas todo dia no seu pé, e absolutamente você não vai pegar uma moeda que você passa todos os dias, e tá todo mundo passando ali, e de certa forma, né? E você é o abnegado, você é o santo da situação. Não dá, cara. Eu não entendo no Corinthians dessa forma. Claro que torcedores, âmbito geral, querem se esforçam com essa finalidade. Por quê? Porque não estão... Pô, é 1 bilhão rodando, e tipo assim, não é 1 bilhão em que você vai tirar dali. Você vai rodar, inclusive, para a empresa de amigo, que tem uma empresa do outro amigo, que tem uma empresa... E aí vai rodando todo o sistema. O sistema é muito grande. Cada serviço é isso. Então, assim, é nesse tipo de situação que eu, eventualmente... eu falo dos abnegados por conta disso, porque eu acho que quando você tem um negócio tão grande, envolve tanta gente... Pô, recentemente o Stabile estava falando com o governo federal, assim, para interesses políticos. Desculpa, eu tenho essa opinião minha. Você vai trazer ambiente que não tem nada a ver com o certificado de SAG que eles estavam querendo para a Arena. Nada, não é dela a finalidade. Mas trouxe ela. E aí tem o Ricardo Nunes, papapá. Que não tem a correlação no Corinthians. Não são eles os nossos problemas. Nossos problemas são federais, com dívidas federais, impostos que a gente tem que fazer transação tributária. Então, óbvio que há um interesse não só tangível, financeiro, mas há um interesse intangível de ser um dirigente vinculado ao Corinthians. Então é por isso que eu falo de abnegação. Não é dizendo que você não pode trabalhar dessa forma. Existe essa abnegação no sentido do poder, né? Olha, legal, eu quero estar lá e tal. Mas assim, quando o cara não larga por nada e passa por tudo que passa, você, obviamente, é isso que eu tô falando, você começa a desconfiar, né? A abnegação e a briga para não sair. A briga para não sair agora, o cara pegou o advogado da Dilma Rousseff para não sair, cara. O nosso grupo, por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre isso. O nosso grupo tem uma pessoa que recentemente recebeu algumas ameaças. E ele falou, olha, eu vou estar aqui com vocês, a gente vai discutir e tal, mas eu vou me isentar de comentar politicamente o clube. Por que isso? Porque eu recebi ameaças e tal, e isso afetou a minha família. E isso me trouxe problemas. Isso é abnegação. Ele tá fazendo uma coisa, só que ele não tá disposto a pagar todo o preço, meu irmão, porque ele não tá ganhando nada com isso. A gente aqui não tá ganhando nada com isso. Então, a gente quer fazer as coisas certinho, a gente quer que as coisas andem bem, só que nós não estamos dispostos a pagar qualquer preço para isso acontecer. É isso. E aí é isso que você está falando. Tem gente que está disposta a pagar qualquer preço para estar lá, sentado na cadeira, seja ela qual for, né, de qual órgão, mas que para estar lá o cara está disposto a pagar qualquer preço. E aí fica complicado, meu irmão. Você fala assim, mas por que você quer fazer qualquer coisa pra estar lá? Qualquer coisa. Aí falam que é por amor. Aí a gente tem que acreditar que é por amor. Que isso, rapaz. Mas aqui deixa eu... Né? Eles não aceitam remuneração. É um absurdo ser remunerado. Eu acho que tem que ser remunerado. Cobrado na despersonalização da pessoa. Também. Tem que ser remunerado, sim. Remunerado. Vão dizer que é pouco, rapaz, que é irrisório, como foi a HC lá do Duílio. Foda. Pois é. Pois é. Você viu, né, o HC do Duílio lá. Fundamentos jurídicos, assim, do HC eu achei até bastante complicado, porque
Complicado é Oi. pouco, porra. 80 e poucos mil é um valor pequeno perto do orçamento. Porque, na verdade, estamos investigando ainda, não sabemos se é só isso, né? Não, mas só peraí, vai saber se é mas só peraí, 80 mas mil. peraí. do presidente. Mas assim, então Mas peraí. do presidente. Não é assim do custo do clube. É do presidente. Não, Você sim, tá- tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele tá falando no geral, né? Mas aí você fala assim, ó, nós ainda estamos no processo de investigação, a gente só achou isso até agora. Não, então, mas esse centro de custo que está sendo investigado é do presidente, só dele. Sim. Então não Mas tem o que eu quero nem esse dizer contexto que ele falou. É Quando absurdo. o cara diz que é pouco, aí você fala o seguinte, eu entendo que o argumento que ele usou é exatamente, reforça a necessidade de investigar. Porque nós achamos já 80 mil, quem garante que não é 10 milhões? Entende? É porque isso foi só de uma fatura, né? Como é que você quer paralisar a investigação quando eu já achei 80 mil? Fora Pera que ele aí, meu irmão, eu achei criou- 80 mil, cara. Eu tenho que ver se não tem mais 5 milhões, se não tem mais 15 milhões. Fora que ele criou uma isenção. Exatamente, agora, porque o orçamento é de 1 bilhão. uma imunidade, né? Cada dirigente que desviar 86 mil tá isento. Foi esse argumento que eu usei na época, quando eu vi o HC. Ele disse Que assim, loucura, pô. se agora não tem. Primeiro, não tem controle, não tem regimento, e diz que é irrisório, se todo dirigente pensar dessa forma, todo mundo que tiver um pouco de poder pode pegar o dinheirinho. Pode Quem pegar. não Tem remuneração quem tem- informal no Corinthians. Quem Né? disse Tem, que não tem regimento, não lê o artigo 9, inciso 1, que eu li olha, agora. exatamente. Ó, vocês estão voltando a essa questão de regimento. Vamos lá, vamos falar a grosso modo. É dinheiro. Você só está usando um meio para chegar até o dinheiro. Então não importa se é cheque, se é duplicata, se é cartão, se é dinheiro vivo, porque mudou as coisas. É dinheiro. Não importa estar num plástico. É dinheiro. É o meio que você chegou no dinheiro. Então não precisa ter um negócio específico, isso aí é loucura. Perfeito, loucura, um negócio desse. O Márcio perguntou aqui, e cartões em nomes de parentes? Eu não sei se tinha isso. Também não sou o isso aí, não. Mas, O uso hipotético de parentes aparentemente acontecia. Agora, não, mas isso daí, pra mim, é ainda mais absurdo. É outro crime ainda aí, né? Não, É. aí já é para além, né? Não é só a Eles apropriação fizeram indébita, né? Já em entra tese, né? Outras tipificações penais, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho do Márcio, para zerar aqui o do Márcio. Se não. Pode, não tem Sim, aqui é o presidente do Conselho Deliberativo que não entregou as atas nos processos judiciais que estão em curso, né? Nenhuma ata, que foi a questão do. Nem as atas pregressas ao impeachment e nem a do impeachment. Ele não entregou na justiça, está lá parado até hoje. Não há transparência. Se você é um associado pedir essa ata, não existe. Pelo menos não para entrega, digamos assim. Que deveria ser uma obrigação de liberação no site do Corinthians, né? Mas isso não tem. É o direito do conselheiro, você ter acesso à ata. Mais uma infringência aí que não falam que não é parecido com o do Bahia. Mais um ato parecido. Mais uma situação eleitoral parecida. Tá aí. Eu acho que a situação mais próxima da do Corinthians hoje é do Bahia. Acho que a situação mais próxima. Para mim, eu acho que a do Bahia é bem pior. O do Corinthians é muito pior do que a do Bahia. Sim, mas eu falo assim, em termos de exemplo em que a gente pode se apegar para dizer que existe a possibilidade de intervenção judicial, sim. Diante da gravidade de determinados precedente, né? Exatamente, em termos de precedente, eu acho que é por aí. Porque na verdade é assim, que aí neste ponto, né, é o X da questão. Você tem lá um dos atos mais graves, a parte eleitoral. Hoje a gente não tem as atas. Você tem uma questão de fiscalização, que lá também, por conta dessas questões de atas, também devia estar descredibilizado. Então é o que a gente tem hoje. Um descalabro financeiro, temos uma dívida homérica por falta exatamente das pessoas que eventualmente estavam no poder. Temos gravidade, inclusive, sobre atos penais por possíveis gestões envolvidas com desvios de valores dentro do clube. E aí, neste ponto, você tem vários fatores que não tinham no Bahia, e lá foi possível. Aqui existe muito mais. Muito mais. Envolvimento, inclusive, com organizações criminosas. Utilização de sistemas de falta de fiscalização, porque, na minha concepção, o centro de custos, por exemplo, é você tentar desvirtuar o controle. O controle é o cartão corporativo. Se você tem um centro de custos que você pede o dinheiro primeiro para comprovar depois, você está tirando a regularidade da cobrança, ou seja, da fiscalização. Quando você tem o cartão, é automático, é objetivo. Você tem o custo, você tem a justificativa, você tem a cobrança. Quando você paga e acabou. Acabou. Tá zero. Foi o que eu falei, inclusive, da questão do André Sanches. O André Sanches é objetivo. É do clube ou não é do clube? O centro de custos vai questionar quem pegou, como pegou, qual valor está atribuído, foi de conhecimento do presidente ou não, que é
custos dele, tem paciência, até porque é dele o centro de custos, né? Então, ou ele foi omisso, ou foi por ação. Ação ou omissão, ou seja, a responsabilidade por qualquer uma das duas ações. E aí você tem um descontrole organizacional. Por quê? Porque eles afirmaram categoricamente que eles não faziam controle nenhum. Então, com certeza. E caiu tudo aqui, ó. Diz que travou tudo. Vocês estão me vendo aí? Tô vendo. Deu uma travadinha, mas tá ok agora. Então, nós temos um agravante também, que são tantas coisas que nós temos um agravante do André Sanches, que em novembro de 2020, né? 2020, novembro de 2020, ele já tinha entregado o cargo dele e perdurou e continuou a utilizar o cartão. Ele já não está na gestão dele mais, ele já não está a serviço do clube. E a partir de novembro, isso perdurou, houve desconto até dezembro de 2023. Cara, eu acho que não. Tava tentando encaixar uma prescrição, pelo amor de Deus, que não continuado. Se perdurou pelo tempo. Se perdurou pelo tempo. Então, você vê, quando você vê essa conduta e você vê essa trava, cara, isso é uma prova da impunidade. Isso é uma prova que, cara, é inadmissível. Foi se perdurando pelo tempo, foi tendo desconto, foi pra carne, pra não sei o quê. Cara, não sou eu que estou inventando, o que está discriminado lá nas faturas e veio perdendo pelo tempo. Daí você vem com um absurdo desse, falar que o negócio prescreveu. Então, cara, é uma situação onde ele não estava. Inclusive, essa conta dele foi reprovada. Depois arrumaram um jeitinho lá, não responsabilizaram ele. E, cara, eu acho que não tem muito o que falar. Não tem porquê. É não querer penalizar, não querer fiscalizar. Qual a obrigação deles? Pegar, mandar lá, manda pro conselho. Se o conselho absolver ele, já era, acabou. Discute, não tem discussão. Mas você não querer abrir, você não querer dar seguimento, você parar. Isso é o fim do mundo, né? Isso é o fim do mundo. Porque o conselho vai lá e absolva ele. Não, acho que ele não é caso de expulsão, tudo. Mas você travar, você não deixar o negócio andar sem condições nenhuma, né? Deixa eu só chegar aqui uma coisinha que chegaram num questionamento sobre o site, tá, João? Isso. Depois você dá uma olhada nisso. É sobre o PDF, do PDF aqui, ó, e a leitura online. Eu li aqui no chat. Alguém perguntou aqui se o estudo jurídico do site está disponível, né? Sim, isso, tá aqui. Isso, exatamente. O GM, a gente está disponibilizando, a gente vai acertar essa questão do material, conforme a gente for elaborando algumas coisas que a gente quer fazer bem feitinho, tá? Então, tem alguns indicativos, como eu falei, de como a gente começou, né, da construção inicial, mas a gente vai soltando isso, e esse site vai estar sempre sendo atualizado, tá? Isso é importante. Eu queria deixar um recado também importante aqui, como eu falei dos sócios, e vou voltar a falar deles. Se você tem acesso a documentos que sejam importantes, que demonstrem alguma coisa, que evidenciem circunstâncias que vocês acham que merece análise, por favor, enviem para o e-mail que vai constar no site. Eu não sei se ele já está constando, tá? Mas vai ter um e-mail lá no site para quem quiser mandar documento, até às vezes de forma anônima, porque às vezes a pessoa está preocupada. A gente sabe que existem questões políticas no clube muito relevantes e que existe pressão política. A gente sabe como funciona lá, porque é público isso, né? Não é nenhum segredo. Então, se você quiser mandar algum documento que você ache relevante para ser analisado juridicamente, para a gente eventualmente inserir dentro da petição de intervenção, por favor, nos envie por e-mail. A gente vai analisar e vai manter, obviamente, o sigilo né, da sua identidade sem nenhum problema, tá? Perfeito. Deixa eu colocar aqui, ó, Vladimir mandou para vocês, João, Fernando e Erickson. Só para constar, algumas pessoas estão perguntando aqui, os dois corintianos que a gente já apresentou, o João Fernando é advogado, o nosso querido Erickson é delegado, são idealizadores da intervenção judicial, né, do movimento para a intervenção judicial, são advogados e operadores do direito de forma diferente, para que haja discussão, não só a discussão, mas a materialização disso no estudo e principalmente, posteriormente, até no ajuizamento judicial, certo? Então, para quem muita gente estava perguntando, algumas pessoas que estão chegando agora, para ficar bem claro. Daqui a pouco a gente já faz a parte do futebol, mas a gente queria deixar bem claro, tirar alguns mitos e inverdades que estão sendo utilizadas. Inclusive, já falamos aqui, não tem nada de palmeirense, a questão da SAF continua, eles são apoiadores, alguns deles são inclusive apoiadores, aliás, os dois, né? São apoiadores da SAF, né? Safiel, pelo que eu entendi, os dois são apoiadores da Safiel, pode andar paralelo, não quer dizer que pode andar de primeiro é o que a gente quer para limpar um pouco da dissolvida, mas a Safiel pode andar em paralelo, sim. Não são crises excludentes, digamos assim. Exatamente, tá?
para que todo mundo aí daqui a pouco vai dizer, não, eu prefiro a Safiel. Com quem vai votar a favor da Safiel dentro do conselho? Já fizeram estudo para saber que conselheiros. O Tuma é contra, é o presidente do conselho, é ele que vai entregar para vocês a alteração estatutária. Hoje é permitido a SAF no Corinthians. Amanhã será permitido. Alguém já perguntou para ele se a SAF permanece, o artigo 2 permanece, ou ele não dá mais entrevista? Vocês não perguntam isso, né? Pois é. Eu tô curioso pra ver esse esboço de reforma que ele tá elaborando aí. Não tem esboço, não existe esboço. Vai ser entrega na cara e se vira. Você vai ver como vai ser. Pois é. Ó, tem vários segmentados que são sócios do clube. Vocês já conversaram com este pessoal, pois tem lives todos os dias. Eu acredito que eles têm contatos com alguns sócios. É uma pergunta do Vladimir aí para vocês. A gente conversa com alguns associados, mas assim, como o João estava falando, é uma construção, né? Então, um passo de cada vez. Como eu estava dizendo, eu trabalho, né? Eu não vivo do Corinthians, não. Eu trabalho, o João trabalha também, então assim, a gente não tem tempo para tudo também. Na medida do possível, a gente vai dando andamento, conversando com pessoas, construindo novas conexões. E é uma possibilidade a gente conversar com associados, que tenham contatos com mais associados, que possibilitem essa ampliação das nossas conexões. Quer falar, João? Assim, se você é associado, tá vendo essa live, ou conhece um associado e tá vendo essa live, e quiser mostrar para ele e ver se ele quer participar, se ele tem, de alguma maneira, quer endossar ou quer acompanhar o que a gente está fazendo, e a gente vai cuidar disso, né, de tentar sempre manter as pessoas cientes do que a gente está fazendo, por favor, divulgue, coloque o nosso contato à disposição. Como eu disse, o canal, a página, se não tem um e-mail hoje, amanhã deve ter um e-mail lá, colocado lá de contato, para vocês poderem entrar em contato com a gente. A gente vai estar à disposição de vocês, de outros influenciadores, se quiserem conversar, da mídia em geral, se quiser conversar, né? A gente quer levar isso para as pessoas e mostrar que essa é uma ideia que a gente acredita, porque a gente não está acreditando em outra coisa, né? Repito, não temos um apego absoluto, porque para nós a ideia é só uma forma de resolver o problema. Se tiver outra solução para o problema, ótimo. Eu preferia, na minha cabeça, que o Erickson falou, eu preferia só assistir o jogo, irmão. Nosso mas sonho. A gente chegou nesse ponto, entendeu? Eles conseguiram chegar ao ponto do torcedor agora não largar do pé deles. Eles conseguiram. A gente tem que participar, exatamente. O engajamento político do torcedor comum virou uma coisa absurda nos últimos eu vou colocar nos últimos 2 anos. E esse ano, então, assim, teve outro salto de qualidade, eu entendo. Que ano passado já tinha começado. Nas eleições, eu entendo que isso já tinha dado o start, né? Esse engajamento político do torcedor comum, não do sócio. Agora, nós estamos num nível muito grande de participação. As pessoas sabem quem são os conselheiros, né? Quando fala do fulano de tal, do ciclano, do beltrano, as pessoas sabem porque já divulgaram o histórico, já sabe porque a pessoa teve noutra gestão, sabe porque a pessoa tem... Eu não conheci um monte de gente, assim. Conheci, e não conheço pessoalmente, só conheço, né, do que você ouve, do que você vê, das notícias e tal. Então a gente quer que construir isso com as pessoas. Nós queremos, porque acreditamos nisso. Se isso não for o melhor, ótimo, não tem problema. A gente quer uma solução, que seja ela qual for. Né? Perfeito. Vamos apoiar a solução que for. Se for essa fiel, nós vamos estar juntos. Se for a reforma do estatuto, nós vamos estar juntos também. A gente não tem um apelo ególatra à nossa ideia. Mas se vocês acreditarem que essa é uma boa ideia, por favor, divulguem para os sócios e associados, para que entrem em contato conosco. E a gente vai estar sempre à disposição para manter tudo às claras aqui. Perfeito. Eu gosto sempre de contra-argumento, né? Então, vou para a opinião contrária. O rumo contrário. É sempre muito importante. Cubo mágico. Minha opinião, isso atrapalha mais do que ajuda. Se isso ocorrer, o Corinthians fecha as portas. Eu acho absolutamente o oposto, mas vamos lá. Não importa o saber jurídico deles. O lógico é que isso trava o clube. Ideia de errado. Se ele tá falando da intervenção, não sei se ele tá falando da intervenção específica. Eu acho que ele tá falando da intervenção. Eu acho que a ideia dele é sobre a intervenção, é sobre o pensamento da intervenção. Mas eu não consigo nem debater a ideia do nosso querido cubo de Rubik, porque ele não, na verdade, e eu entendo que é uma limitação até do chat, de escrever, né? Ele não conseguiu elaborar melhor porque ele acha que isso trava o clube. Porque, veja, se você nomeia alguém, qual que é a nossa ideia? Beleza, nós precisamos de alguém para substituir a presidência do conselho deliberativo, por exemplo, do conselho de maneira geral. Beleza, precisamos dessa circunstância. Vamos lá indicar 5 pessoas para fazerem isso e fazerem essas funções previstas no estatuto.
acabou, a pessoa entra lá, vai ser nomeada e ela vai ser remunerada para isso, tá, gente? O interventor não trabalha de graça, não, tá? E é por negado, já falei isso daí. Exatamente. Então, Muito bem ainda. Muito bem. beleza, se o cara nomeado lá vai ganhar não sei quanto, aí o juiz define os honorários do interventor, e o cara vai lá, vai sentar lá todo dia e vai fazer o trabalho dele enquanto substituto do presidente do conselho. E, em tese, isso não trava o clube administrativamente, porque as pessoas estão autorizadas judicialmente para exercer as funções que antes estavam na mão das pessoas que haviam sido escolhidas politicamente. Então, não vejo problema. Se ele conseguir explicar melhor o que ele está pensando, talvez a gente até possa refletir sobre como resolver isso de alguma maneira. A Ingrid pergunta, essa intervenção judicial não pode declarar o Corinthians falido? Não, já te antecipo logo, não, mas alguém quer falar sobre? É porque a falência é um processo de insolvência, né? E a intervenção judicial não necessariamente ela leva à insolvência, ela decreta a insolvência, então não vai levar à falência. Né? Para isso, o Corinthians precisaria ser absolutamente insolvente. E o Parque São Jorge, como garantia, a Arena Corinthians e os fundos, as cotas da Arena Corinthians, o patrimônio do Corinthians hoje é muito maior do que a dívida. O patrimônio do Corinthians hoje pago, né, tanto do clube social quanto do clube de futebol, que na verdade é a mesma coisa, que é tudo do CNPJ só, né? O patrimônio do CNPJ é muito maior do que a dívida. Muito maior do que a dívida. Por isso que quando fala assim, quanto vale a SAF do Corinthians? Se você está comprando só o futebol é uma coisa, se você está comprando o clube todo é outra coisa. Então, o patrimônio do Corinthians é muito grande. Muito grande mesmo. Aí tá por aí. Eu sou capaz de falar que é mais do que o dobro do valor da dívida com tranquilidade. Pronto. Aqui é a detalhamento nesse sentido. Intervenção trava a instituição por inteiro. Estão tentando parar o caminhão em alta velocidade. Se fizer o acidente é grave e maior na parte econômica administrativamente. SAF é um ótimo projeto. Eu gosto desse tipo de situação, de colocar assim, trava por inteiro. Por quê? Por que trava por inteiro? Não tem como entender a ideia, entendeu? Fazer uma análise, por exemplo. Porque eu entendi a analogia, beleza. Eu entendi a analogia, mas o porquê de travar o clube inteiro eu queria saber. Porque assim, um dos pontos fundamentais, os órgãos de fiscalização vão ser substituídos. Hoje eles funcionam? Eu não entendo. Se eles estão funcionando, eles estão em alta velocidade, eles estão funcionando pulsantes maravilhosamente, não. A presidência do executivo está funcionando funcionam pro forma, né? Funcionam pro forma. Eu não estou entendendo. A fiscalização é bastante precária no clube, né? O Conselho de Orientação e Fiscalização, nos últimos anos, de novo, independente de quem esteve lá, fez um trabalho muito aquém. Basicamente, eu entendo que é o órgão que tem maior responsabilidade na situação ter chegado onde chegou, sem que ninguém tivesse tentado modificar. Porque às vezes a pessoa toma uma conduta, uma ação que pode lesar o clube e cabe ao CORE tomar as ações estatutárias para que isso não aconteça. E aí o problema foi que este freio estatutário não funcionou e não tem funcionado. Né? Então esse é o grande problema que a gente tem no funcionamento do órgão. É um órgão que está parado, né? Dentro da analogia, não vamos travar nada, tá travado. Pô, cara, por exemplo, uma observação aí, assim, o cara fala assim, não, nós vamos travar o clube. Cara, a gente tá devendo um transfer ban tem 3 meses, porra. O clube tá travado. O clube já tá travado há algum tempo, mas Caralho, dia não tem dinheiro para pagar a conta do dia. A gente vai travar o quê, pô? A gente não paga não tem mais travado do que já tá. E eu vou dizer, e ainda vou ser mais direto sobre uma coisa. Eu tava conversando com o Douglas em off várias vezes. A gente discute, às vezes, a Safiel como um dos pontos objetivos. Vocês já perguntaram aos idealizadores da Safiel se eles têm como objetivo uma recuperação judicial? É um palavrão hoje, como era SAF lá atrás. Sim, certo? Sim, é um palavrão. Porque o que acontece? Vocês perceberam que quando foi utilizado com o esporte, uma redução de 80% a 90% da dívida. Vocês têm o Vasco da Gama dependendo do tipo de crédito, 92% de desconto da dívida. Quem seria... Uma empresa acaba entrando no Corinthians e você não acha que ela vai utilizar um dos melhores mecanismos da SAF, que é o RCE ou a recuperação judicial? Alguém quer pagar realmente 2,7 bilhões ou diminuir essa dívida abruptamente? Se vocês tiverem a resposta
direta sobre eles com certeza vão aplicar um RJ. Um RJ, que é uma intervenção judicial no Corinthians. Uma SAF é possível. E vai É absolutamente interromper o possível. dinheiro do torcedor. E não vai ter travamento de nada. Eles vão fazer isso. Porque é lógico, não é como vocês estão usando, é a lógica. Quando o Textor, que é uma SAF, entra no Botafogo, ele vai fazer uma RE, recuperação extrajudicial. Ele já fez, botou três opções e acabou. Qualquer SAF que entrar no Corinthians tem como objetivo, eu falo bem claramente isso, para que depois ninguém... Eu acho que é obrigação, Rei, né? Vai ser obrigação, eles vão entrar com a RJ. É benefício tributário. Tem vários benefícios para você parcelamento da dívida, tempo para parcelar, esticar, diminuir. O próprio juiz da RCE que tentaram fazer, ele fala: ô meu amigo, vamos de RJ. É o despacho dele, vamos de RJ. Porque esse então, essa galera que não entendeu ainda, a Safiel vai trazer dinheiro, vai trazer profissionalização. O profissional que entrar, vai entrar com a RJ. O RE. Ele pode entrar com a RE, pode não quero justiça aqui não. Eu quero utilizar a justiça apenas para homologar os meus acordos. Ele pode fazer isso, como o Textor fez. Mas a ideia lógica é usar uma intervenção judicial. Simples, se for um RE, porque ele só vai fazer a homologação, ou uma intervenção judicial, que é a mais densa, nesse caso, utilizando o plano de recuperação. Por quê? Porque é benéfico para o clube. Ninguém vai rasgar dinheiro. Se você pode você pode diminuir sua dívida para 1/3, 40%, 50% que seja, você vai fazer isso. E se você fizer isso, você vai usar para reinvestir. E você vai ter uma SAF mais forte. Você vai ter um clube mais forte. Todo mundo vai. Tem na lei da SAF, gente. É só ler a lei da SAF. É um movimento natural que vai acontecer quando tiver no Corinthians. Agora, a SAF é a solução? Pode ser, é um belo projeto. Mas não pense que não vai passar pela justiça. Não pense que não vai passar. Vai passar por alguma forma. O problema que nós temos aqui, nós podemos esquecer que o Fred Luz tentou emplacar isso daí, fazer um estudo de SAF, e acharam um absurdo. Ele trazer um estudo, e hoje está se falando em SAF. E a questão é a seguinte: eles não querem reduzir. Qual que é a atividade predominante do clube? Futebol. Se tiver que cortar, vai cortar o social que está batendo 100 milhões. Não tem segredo. Não tem segredo. O futebol não dá prejuízo. Esqueça. Então, é tudo conversinha fiada. Por quê? Vai mexer ali no clube social, mas tem que mexer no clube social. Todo mundo que conhece um pouquinho do Corinthians sabe que os esportes terrestres é só por Deus. Só por Deus. Então, se você ter... eles mesmos poderiam fazer isso, só que eles não querem fazer. Eles expulsaram o Fred Luz, porque o Fred Luz ia fazer um estudo de SAF, tentou o remédio menos amargo lá, tentou uma recuperação judicial, extrajudicial, não deixaram, e agora tá do jeito que tá, porque eles não querem tomar medidas. E hoje o clube tá explodindo porque eles não querem tomar medidas e não deixam ninguém tomar medidas. Então eles não estão protegendo o patrimônio do clube. Ponto. Agora vem com essa conversa fiada. Você faz uma recuperação judicial. Ô Douglas, o fato do Willi falar no HC dele lá que não, vocês não podem intervir aqui porque aqui é o mundo à parte, então a justiça não pode intervir aqui. Isso mostra que eles acham que o Parque São Jorge é o mundo à parte mesmo, entendeu? Que não pode ter RJ, que não pode ter nenhum instrumento jurídico para viabilizar o clube, entendeu? Na verdade, é para analisar os contratos do clube que eles fizeram. É isso que eles não querem. É um dos principais fundamentos. Você tem contratos de 10 anos que, pelo amor de Deus, com certeza, se entrar um interventor lá, e o interventor ele pode ser o interventor que vai chegar lá e só acompanhar as finanças do clube e não deixar você fazer esse absurdo financeiro que eles estão fazendo e readequar os contratos esdrúxulos. Qualquer administrador vai entrar lá e falar, pelo amor de Deus, que isso aqui, e vai cortar. Não tem jeito. É o seguinte, acho que assim, qualquer projeto, seja a SAF, seja a reforma do estatuto, seja a intervenção judicial, seja qualquer coisa, só vai ter sucesso no sentido de resolver os problemas que a gente tem hoje se fizerem uma auditoria da dívida do Corinthians. E aí implica, por exemplo, em revisar uma série de contratos, e ver se as questões que estão feitas, os compromissos feitos são justos e legais pro Corinthians, obviamente, né? Se os compromissos foram pagos ou não, se os compromissos foram prestados ou não, se eles estão ativos ou não. Então, só uma auditoria, se eles estão vencidos ou não, só uma auditoria pode esmiuçar este detalhe. E uma auditoria pode até ser feita
politicamente internamente. Mas tudo que foi feito até hoje, para aprovação de todas as contas dos últimos 3 mandatos, pelo menos, contando este quarto, tudo caminhou para que não se fizesse nenhuma análise profunda do endividamento do clube, né? Então, por exemplo, tem uma situação que é um presidente no encerramento do seu mandato, e isso eu quero analisar melhor, eu só sei das notícias, mas eu quero pegar o documento em mãos para analisar melhor, ter assinado uma confissão, uma novação de uma dívida que estava prescrita. E aconteceu. Isso é absolutamente absurdo. Absolutamente loucura, absurdo. cara. Isso é muita Não loucura. interessa o tanto que você se comprometeu pessoalmente com aquela pessoa, que ele é seu amigo, não interessa. Você é presidente do clube, pro clube a dívida venceu porque o cara não cobrou, meu irmão, azar o seu, meu velho. Mas azar o seu. Esse cara tá lá ainda. O clube tem isso. Então, o grande problema é que a gente precisa fazer essa auditoria, os poderes políticos do clube que deveriam zelar por isso, correr atrás disso, não estão fazendo e aparentemente tudo indica não irão fazer, e a solução vai ser judicialmente. Seja via SAF, que depois provavelmente vai fazer isso, seja via intervenção judicial, seja pela reforma do estatuto, com a mudança política que a reforma do estatuto vai providenciar, se acontecer isso, entende? Porque a ideia da reforma do estatuto nada mais é do que trazer um poder ampliado para mais pessoas, que possa promover uma mudança política dentro do clube. Melhorar as pessoas que ocupam, né, os cargos hoje, os conselhos, enfim, os órgãos todos. Mas vai ser isso que vai acontecer. Inevitavelmente, uma auditoria tem que ser feita, cara. Porque a gente não sabe nem se esta dívida, o quanto desta dívida, ela é realmente devida. E isso foi uma batalha. Por isso que o RCE foi trabalhoso para convencerem as pessoas a fazer o RCE. Porque o RCE podia jogar luz sobre essa circunstância, como jogou. Como de fato jogou. Essa circunstância da novação da dívida veio à luz quando começaram as discussões sobre o RCE e sobre a cobrança, execuções judiciais de empresários que tinham dívida com o clube. Então, a recuperação judicial vai inevitavelmente levar a isso. E nem todo mundo quer que, obviamente, isso venha à luz, porque isso pode representar, trazer a superfície eventual incompetência, má administração e até mal feito, né? Contra o clube. Mas Perfeito. é inevitável. Para o cubo mágico isso, na verdade, eu quero deixar claro para o cubo mágico. A participação judicial, eu acho que é praticamente inevitável para a gente sair desse... É isso que eu estou discutindo há bastante tempo. É inevitável. Agora, qual vai ser, como vai ser... O caminho que vai ser adotado, não sabemos. Eu concordo com o Dr. João, mas não tem... Cara, é muita coisa. E poderia ter sido solucionado se tivesse feito no começo, aí que entrou na gestão, fizesse um acordo entre eles e buscasse atacar a dívida. Mas eles não querem fazer nada, eles não querem fazer absolutamente nada. E é isso que as pessoas não entendem. Eu não acredito que eles vão conseguir se manter. Eu acho que é inevitável a intervenção. Seja por uma petição avulsa, seja pelo promotor de justiça. O negócio tá descambado, o negócio tá descontrolado, nada tá certo, e não sou eu que tô falando, é o que passa dia a dia, mostra dia a dia, e, cara, o clube chegou no colapso e chegou ao absurdo de eles externarem coisas que prejudicam até tirar eles do cargo. Essa briga política, eles jogando na mídia umas coisas que demonstram o quê? Que não tem controle, que eles não têm capacidade de organizar, eles acham que tá um derrubando o outro politicamente, mas não, eles estão todos se derrubando junto. É um absurdo. Perfeito. Deixa eu só pegar aqui e matar o do Márcio aqui, o super. Para punir o Andrés, o crime está prescrito. Para assinar a confissão, a prescrição pode, né? A confissão de dívida prescrita pode. Reis, tem balanços irregulares também. O Corinthians está cheio de coisas. Teve auditoria, inclusive, do ano de 23 que, de certa forma, também deixaram a míngua, né? Tipo assim, tem órgão de fiscalização lá com envolvimento com o presidente atual. Tem a questão da auditoria, que ali são 240, etc. E absolutamente ninguém fez nada. Isso daí também pode dar um ensejo de falta de fiscalização e organização administrativa, né? Eu acho que é o fim da questão. Pessoal, eu acho que aqui a gente deu uma secada um pouco dessa discussão, porque eu acho que quando a gente tem um contraponto, eu acho interessante. Eu acho que o Cubo, sim. Apesar de algumas coisas ele não ter falado, eu entendo que ele tem acha que o Corinthians vai parar por conta da intervenção, que nada vai acontecer por causa do fluxo de caixa. Hoje o Corinthians não tem fluxo de caixa. Por exemplo, o Corinthians está antecipando várias receitas. Então, ele fala aqui,
Discordo, mas respeito a oposição dos convidados. Acho meio que a revolução dos bichos. Sem fluxo de caixa não dura 6 meses. Eu não entendo o porquê o Corinthians não terá fluxo de caixa. Eu não tô entendendo ainda qual é o X da questão, né? Mas tudo bem. Não tem agora. À disposição, ele manda um e-mail, se ele quiser, ele entra em contato, a gente conversa sobre isso, porque eu acho importante. Às vezes, às vezes ele consegue nos convencer que ele tem razão, e às vezes a gente consegue convencer ele de que nós temos razão. Ele fala que a SAF resolver logo. A SAF é aquela questão que eu sempre falei pra vocês. Vocês já foram lá no sócio? Se não foi no sócio, meu amigo, não vai sair do conselho. A SAF não passou ainda, né? Pelo que eu É sei, assim, a SAF não passou. Não, a SAF é uma possibilidade jurídica do estatuto. Sim, que vai ser alterado. Tô falando que ela não foi aprovada. Exatamente, ela não foi aprovada, entendeu? A gente não sabe como é que vai ser isso aí. Exatamente. E o pessoal bota todas as fichas na SAF por conta Alguém de tem uma que fazer promessa, né? Alguém tem que fazer o requerimento do projeto, e esse projeto tem que ser votado pela Assembleia Geral. É o que Exatamente. Né? Aí vai depender do conselho, se vai acatar, e outra se... primeiro, se vai haver previsibilidade no estatuto após alteração estatutária. Já deixa logo essa daí para vocês. 2, tem que passar pela Assembleia de Sócios. Vocês já sabem como é que tá a Assembleia de Sócios, quem é a maioria, quanta não é. Vocês não têm esse ponto ainda. Então pode ser que a partir da alteração, nem SAF seja discussão mais para vocês. Aí vocês vão correr para que alternativa? Vamos deixar do jeito que tá? Não. Recuperação judicial já deveria, e eu falei isso quando teve o RCE, uma discussão sobre isso, que poderia ser RJ, poderia ser RE. Ninguém quis, foi pro RCE que o Pantaleão disse, meu Deus, conseguimos um RCE maravilhoso, no final das contas tomando a cabeça. Enquanto os nossos rivais estão diminuindo a dívida deles, o Corinthians vai pagar mais caro por 190 milhões em 10 anos, porque os juros continuarão sendo Selic. Então, é ruim pro Corinthians. Você quer resolver o Corinthians? Comece com a recuperação, que a SAF vai fazer. Não vem dizer... Eu duvido que eles vão fazer isso. Eu duvido que a SAF não faz isso. Eu duvido. Aposto com quem quiser. Vamos fazer. Vamos parcelar. Quem quer apostar comigo aí? Quando vocês quiserem, eu aposto. Óbvio que eles vão fazer isso. Até porque o princípio da SAF é essa. Esse benefício tributário que a SAF dá é exatamente para facilitar você fazer essa migração do associativo para você ir para a SAF. Tem vários benefícios. Esse é um dos fundamentos para convencer esse pessoal a ir para o modelo SAF. E modelo SAF não é sinônimo de você vender o clube, que as pessoas ainda têm esse vício. Tem esse vício ainda na cabeça. É um modelo de gestão, na verdade, né? Uhum. A gente ter perdido os benefícios da lei da Copa para o estádio e se submeter a uma dívida de 700 milhões com juros de 15 mais 2, meu irmão. Juros de 17% ao ano, meu velho. Só fazer a conta, 700 milhões com 17% ao ano, cara, é um negócio de maluco, bicho. Uma própria RJ ajudaria numa readequação disso daí também. O pessoal não entendeu o seguinte, só não acontece RJ no Corinthians porque vai ter que mexer dentro do Corinthians. É só isso. Tá? Vai ter que mexer em contrato, vai ter que fazer análise, aí ninguém quer mexer. O pessoal do clube não pede por conta própria, por conta disso. Eu acho que é exatamente, isso que tá é isso. Eles não tiveram essa iniciativa porque isso vai trazer um interventor judicial para dentro do clube. Eles não querem isso. Eles não querem. Não quer que, eles não querem um administrador ali. Eles não querem que corte ali. Tivemos aí a votação aí das contas. Estavam falando de cortar da base, mas não falam de conta social. Olha que absurdo. Ô Reis, olha o comentário do Fernando aí, eu não sabia. Ontem eu não tava aqui, ontem a gente tava aqui, ficou até meia-noite e pouquinho, eu não vi essa entrevista da hoje, eu não peguei nada. Mas ele tá falando em RJ ontem, eu vou ter que ver a entrevista de ontem pra ver se ele vai entrar. Porque se ele entrar, é o que a gente vem falando. O RJ vai ser a solução do Corinthians na parte da dívida de redução abrupta, e aí vai utilizar para encaixar no pagamento da dívida e o resto da administração. Mas isso poderia ser feito pelo Corinthians? Poderia. Só que não vai ser feito. Por quê? Porque senão vai ter que analisar todos os contratos. É simples assim, gente. Coisa simples. Mas, Por isso que eu acho que eles não vão aprovar nada. Por isso que eu acho que eles não vão colocar em pauta. Porque é uma coisa que eles podem fazer. Por que eles dariam para essa fiel? Desculpa. É um balde de geografia. Mas esses caras aí que moveram mundos e fundos para tirar o alta gestão, você acha que vão entregar sim? Desculpa, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar isso. Por isso que o problema é muito maior. Por isso que eu falo, eu entendo a questão da intervenção. Por quê? Para não ter amarra de conselheiro. Daí vai lá, faz o projeto, bota para votação. Se entrar, entrou. Se não entrar, não entrou, acabou. Não fica esse negócio, o Tuma não quer pautar, o outro não quer pautar, o conselheiro. Manda a Assembleia Geral e ela decide. O que acontece? Eles travam isso. E eles não têm o direito de travar uma discussão. Eles não têm esse direito. Esse é o meu posicionamento pessoal. Eu acho que eles não têm esse direito de travar isso daí. Pronto. Então é isso.
Alguma coisa a mais que vocês querem? Alguém quer perguntar? Alguém quer expor? João, você quer falar alguma coisa mais da intervenção? Porque a gente tem que dar uma pulada aqui tem preparação pro clássico e aproveitar a opinião de vocês. Vocês estão também querendo saber o jogo do Santos. Teve treta hoje do Martins, rapaz. A gente tem que falar do treta. Martins. No começo eu não ia brigar com você, não, cara, porque no começo você começou falando que amanhã tem jogo da seleção e na verdade o jogo da seleção é na quarta. Ah, sim. Amanhã tem jogo do time da CBF. Ah, é verdade, verdade. É, porque eu também não vou nem assistir, né? Eu não acordo nesse horário, não tô acordado, não. Mas geralmente é só depois que eu vou saber. E olha que eu ainda nem vi o 5x0 da Coreia pra ver como é que eu tô animado. Mais alguma coisa que vocês queiram externar mais? Algum esclarecimento pessoal aí? Entendendo aí algumas críticas. E outra, lembrando, ainda teve a questão do PDF e tal, pra dar uma regularizada que o pessoal depois quer ter acesso, quer fazer tudo direitinho. Beleza? Eu só quero agradecer com relação a isso, o espaço para a gente falar disso. Quero novamente dizer que nós todos estamos imbuídos pensando em construir um Corinthians melhor e que a gente espera que todo mundo que se interesse por isso venha participar. A gente está convidando, a gente está pedindo, na verdade. Não é convidando, porque isso não a gente está aqui, mas não somos os donos disso daqui. Né? Isso aqui é uma coisa que é maior do que a gente. A gente está pedindo para vocês, venham com a gente para construir isso juntos, tá? Então, vai ter mais informação, acompanhem o site, porque inclusive vocês vão ter que acompanhar o dividômetro lá, vocês vão ter que acompanhar aquilo lá para ver a água fazendo assim, ó. Sabe como é que é? Então, vão acompanhando o site, que a gente vai fazendo modificações e vai incluindo mais material, tá? Para deixar tudo certinho para vocês irem acompanhando lá. Um abraço para todos. Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Fala, meu querido Erickson. Da minha parte também agradecer o espaço, Reis. A gente tem uma dificuldade de capilaridade. Eu não sou um influencer, não sou uma pessoa que tem muito alcance, o João também não, mas assim, a gente tem muita ideia para trocar. A gente está aberto a receber também sugestões, a gente não é dono da verdade, a gente não é um projeto fechado, a gente está aberto a receber toques não, né? Lá ele. A gente tá aberto a receber sugestões. A gente tá aberto a receber sugestões do pessoal aí pra gente empregar no nosso projeto e cada vez melhorar mais. E, cara, é como o João tava falando, né? Esse medo do pessoal de uma intervenção. Acho que tudo foi dirimido hoje, né? A questão do palmeirense, a gente também conseguiu atacar esse ponto. E a questão do... Qual era o outro ponto, meu Deus? De travar o clube. Cara, eu assim, primeiro que a gente vai... Se a intervenção vier realmente a ocorrer, quem estiver administrando o clube vai ter supervisão. E segundo, cara, que eu não consigo ver o clube mais travado do que ele está hoje. Eu não consigo. Tanto administrativamente como os órgãos fiscalizadores, em todos os aspectos. Eu não consigo ver mais travado do que como está hoje. Mas a gente está aberto a sugestões, como eu falei, né? Com toda a humildade possível. Vamos continuar abastecendo o site que a gente tem aí, né? Acompanhe o dividômetro e muito obrigado pelo espaço que vocês consideram a gente aí. Muito obrigado. Claro, já deixo sempre aberto aqui, se vocês quiserem atualizar, porque como vocês mesmos estão dizendo, o projeto ainda é orgânico, ele sofre críticas e ele amadurece. Eu sempre falo que toda crítica amadurece o argumento, seja para modificá-lo ou para fortalecê-lo. E caso a estrutura seja alterada, tem aí uma intervenção já coloquei aí, tá link fixado. O projeto ganhou mais robustez, a agenda está aberta, só chamar que a gente disponibiliza para vocês o tempo todo aí esse espaço, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode dar a hora que vocês acharem mais apropriado e que dê mais espaço para vocês também externarem a necessidade do Corinthians, até porque também estamos, todos os corintianos, vamos dizer assim, no aguardo do MP, porque o MP visa talvez uma situação até similar, dependendo do caso, né? Porque eu acho que o MP já lidando com a situação mais criminal, mas quem sabe o que eles estão pensando, pela petição que ele apresentou, eu fiquei até em dúvida até que ponto ele vai adentrar nessas modalidades, porque eu achei bem pesada nesse sentido. O argumento também jurídico eu achei interessante. Mas deixa aqui o convite aberto. Vamos falar de bola então, meu povo? Vamos falar de bola. Pode falar. Reis, deixar um contato, eu não sei se eu deixo agora, aproveito. Pode deixar, pode deixar. Eu fiz um X hoje, exatamente até para poder também estabelecer esse canal de comunicação, que eu sei que bastante gente usa essa rede social, é João, _, 3 vezes, _, Fernando. Porque dos outros jeitos já estava tudo ocupado. Então é João, _, Fernando. Aí, se vocês quiserem seguir lá e aí mandar DM, acho que dá para mandar DM lá, vamos conversar, tá bom? E vamos falar do clássico. O meu Reis tem, eu acho, né?
Tenho. O contato do X tá aqui, pô. Você quer colocar na tela aí? Eu boto na tela, pô. Pode botar, bota aí. Eu só queria pedir licença, velho. Eu tenho operação amanhã cedo. Amanhã alguém vai receber a minha visita junto com os agentes. Então Ih, rapaz. eu vou ter que me retirar. Aqui o contato do meu querido. Tenha medo, viu? É 6 horas da manhã, o pessoal vai né? 6 horas. Cuidado que não é o japonês, mas chega pesado. Tá aqui o contato aqui, ó. Nosso querido Erickson, no X, né? O Kiko, o Coringão, a Ju. Tá aqui pra vocês. Se encontrar esse cara mal aqui, ó. Esse cidadão mal é ele, né? Fica aí. Apesar da foto ser mais de mal, mas só que o cara pessoalmente aqui tá de boas, né? Então a gente, né, fica de boa, fica tranquilo, na paz. Fechou, meu irmão. Bom trabalho pra você, irmão. Valeu, abraço. Põe uns relógios de Omnitrix lá, galera, lá, velho. Fechou, valeu. Abraço. Abraço. Valeu. Um abraço, meu queridão.